Mamileiros e mamiletes, eu sou a Juva Lauer e esse é o POC de Cultura. Poczinhas, poczeiras, poczeiras, poczemos, pocverso. Olá para mais uma semana de POC de Cultura. A gente veio com tudo para o quê? Para mais uma semana cheia de conteúdo, cheia de papos interessantes, papos que o quê? Vão elucidar a sua mente. Pra quê? Por quê? Porque a gente gosta do quê? A gente gosta de trazer isso para vocês. E eu sou quem? Eu sou o Caco, gente. E eu sou o José. E eu sou quem? O Felipe. E esse é o quê? Fofoca de cultura. Aê! Vamos rodar o quê? A vinheta. Roda a vinheta, editor, que não sou mais eu. Mas certas coisas não mudam e a gente vai para um momento especial, que é o momento dos nossos recadinhos. O primeiro de todos é o que vocês já estão cansados de saber, mas né, doe papai muito doente. Nós temos o nosso Catarse, catarse.me/POC de Cultura, para você fazer a sua doação no valor que você achar dentro do seu coração que é possível. A gente tem lá no catarse.me um espaço para você fazer sua doação. E quem sabe você ganha uma recompensa maravilhosa que a gente ainda não sabe qual é. Mas até lá a gente vai saber. Deram a dica pra gente fazer. A gente já tem essa dica já tem muito tempo. A gente tem falado já também de fazer. E eu acho que a gente tem que pôr em prática, gente. Fazer o nosso grupo do Telegram. Sim. Vamos pôr em prática? Ave Maria, mais um grupo de mensageiro na minha vida. Mas, gente, vamos fazer o grupo do Gente, Telegram. O grupo no Facebook. Vamos fazer o grupo do Telegram? Vai ser legal. As pessoas, as POC se comunicam, a gente aparece de vez em quando, manda uns vídeos, manda umas coisas legais às vezes. Ai, mas o Pocverso tá tão bom lá no Facebook. Mas aí o Telegram vai ser pra quem ajudar no Catarse. Ah, É isso. Tá. Entendi. Exclusive. Exclusive Catarse. Vale a Assim, pena. se vale você a pena. doar R$1, você já entra no Telegram, entendeu? Vale a pena, vale a pena. É isso. Não vale? Vale super a pena. Olha, a gente tá Ou discutindo seja, aqui o esse é o momento. bastidores do POC, né? É o brainstorm. Ou seja, vocês vão poder doar pra gente o quanto o coração permitir. E, quem sabe, fazer parte do nosso grupo do Telegram, né? É uma recompensa boa, vai dizer. Acho que a gente poderia trazer uma experiência melhor, talvez. Uma live, quem sabe? Olha aí. Nunca se sabe. Mas, ó, falando inclusive em grupos, nós temos no Facebook o nosso grupo lá, lindo e maravilhoso, POCverso. Em bit.ly/POCverso, você pode encontrar com nós quatro falando amenidades, falando absurdos, problematizando, lançando campanhas, discutindo falos e falando sobre muitas outras coisas memoráveis lá no nosso grupo. A gente está aberto para várias outras discussões, várias postagens. Em breve, inclusive, teremos as nossas famigeradas regras. A gente já sentou, já decidiu quais serão as regras dentro do POCverso, porque o POCverso não é um grupo de bagunça. Então, teremos em breve as nossas regras que vão ditar o nosso andamento do grupo. Isso. Esse grupo que só traz orgulho, né, gente? Olha, vou te É dizer, chique, eu né? entro lá, É chique. assim, sinceramente, o POCverso, ele reativou meu amor pelo Facebook, porque É só pra isso. Eu só entro lá tava pra isso. esquecido pra Eu só mim, entro pra isso. sinceramente, esquecido no churrasco, tal qual o filho de Adriana Bombom. Aí, agora, entro, assim, 60 notificações, é tudo POCverso. Aí senta, né, pra ler as notificações de cada POCzinho, por quê? Porque a gente se esforça pra ler cada um de vocês, porque aqui é o quê? Como o Caco diz, aqui é o quê? Aqui é Tá pegando minha mania. responsabilidade, aqui é compromisso com os ouvintes, né, gente? A gente não perde, não, a gente lê tudo. Então, se você também tá entrando pra fazer baderna no POCverso, a gente tá de olho, então a gente já criamos as regras, como o próprio Caco disse. Então, não acho que a gente não está vendo. Mas também saiba que todo o amor que vocês
direcionam e todo o empenho que vocês direcionam nos posts que vocês criam são muito bem vistos, mesmo que às vezes a gente não comente, porque, né, correria do dia a dia, sabe como que é. A gente tá gravando aqui um domingo à noite, a gente já gravou outro dia da semana, porque a gente divide, tanto que o José tá gravando aqui, só que vocês não vão ouvir ele na entrevista. Vou estar mais quietinho na entrevista. Porque eu não tô, no porque caso. ele, no caso, não tá. Mas a gente tá gravando assim. Só tá o eu num ritmo lírico de do gravação José. muito louco, muito doido. Então, é isso, gente. Mas E, ó, saibam que um o detalhe Pocverso sobre o- sempre é visto. Somos onipresentes lá. Então, participem. E 2 detalhes sobre o PocVerso. O primeiro deles é uma boa notícia, que eu fiquei sabendo que saiu o primeiro casal afrocentrado do Ai, que PocVerso, tudo! que se conheceram através do PocTinder. Então, assim, eu como, né, a preta presente junto com o Hillary, estou Gente, muito quem contente são? de Eu dizer não isso. sabia disso, não. Como é que. Olha, eu tô muito decepcionado com vocês do grupo, tá? Eu sou a pessoa que mais interage deste programa, eu sou a pessoa que mais interage. E vocês vão contar pro Caco, sabe? Vocês não têm um pingo Me de respeita, consideração viado. comigo. Olha, Rinha de tô Pox. revoltada, Rinha de Pox. Rinha de revoltada. Pox. Me respeita, viado. Mas, enfim, além dessa notícia maravilhosa, uma outra coisa sobre moderação que é importante a gente dizer. Em alguns momentos a gente vai encher um pouco o saco, vai falar algumas coisas a respeito do que tá sendo postado lá. A gente vai pegar no pé de vocês, por quê? Porque o grupo não é pra virar uma bagunça. Ninguém tá afim de ter um grupo, sabe, desviando de algumas pautas. E um ponto importante pra deixar muito claro aqui sobre o PocVerso é o seguinte. Algumas premissas pra gente são muito, muito claras. Então, casos de misoginia, excessos de comentários falocêntricos, coisas que possam soar capacitista, qualquer coisa que possa soar problemática, tudo isso vai ter um olhar muito duro em cima. Então, assim, até mesmo polêmicas que envolvem coisas das quais a gente não pode se comunicar sobre. Tem várias questões aí que estão em cima do que a gente tá falando, né? Embora a gente esteja num grupo de diversão com vocês e tudo mais, tem que lembrar que a gente também está realizando um trabalho, somos comunicadores e a gente tem uma função ali dentro, tá? Então, por mais que seja tudo legal, existem, né, necessidades que a gente tem que tomar. Então, por favor, evitem que a gente tenha que falar alguma coisa ou se portar de alguma forma. A gente está analisando tudo que está acontecendo é discutido por nós 4 à parte, e algumas decisões são tomadas sem que vocês percebam, mas são tomadas. Então, assim, só por favor, vamos manter sempre o decoro para que o grupo fique sempre lindo e sempre acessível para todo mundo, tá? É uma experiência para todo mundo, não só para alguns. Achei chique esse recado, hein? Muito que bem. Achei bem chique. Tem mais recado? Bom, se você tá ouvindo o podcast Pocket de Cultura, agora você está ouvindo no Spotify, a nossa firma querida que nos abraçou. E é um recado aqui que o Spotify, nossos queridinhos papis e mames também, lógico, pediram pra gente dar, que abram a aba de conteúdos exclusivos do Spotify lá em podcasts. Quando você abre podcasts, tem uma abinha escrito exclusivos e originais, que você tem um mundo de podcasts para vários assuntos. Tem podcast para quem curte cultura pop, tem podcast para quem curte conteúdo sobre finança, tem podcast para quem curte conteúdo sobre K-pop. Conteúdo pra criança, tem conteúdo pra um monte de coisa, gente. A gente nem precisa frisar aqui, porque vocês sabem muito bem que tem muita coisa. Então, assim, não custa nada ir lá, dar uma olhadinha do que tem na aba, dar uma olhada nas pessoas que estão lá, curtir um pouco dos podcasts e ouvir junto com a gente. Agora, bora pro e-mail? Então, bora pro seu momento POC. Vamos pro seu momento POC. Quem vai ler o seu momento POC sou eu mesmo, que no caso estou lendo aqui seu momento POC, Felipe lê. Parabéns, gente, aqui é no improviso mesmo. É um e-mail bem grande, hein, gente? Não é não. É pequenininho. Foi só emoção mesmo. Olá, pessoal. Estou aqui enviando um e-mail para vocês porque eu senti necessidade de agradecer vocês 4 pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Tenho 25 anos
e sou gay desde que me entendo por gente. Estamos inseridos em uma sociedade homofóbica em que é muito difícil pra gente ser quem somos. Eu sempre tive muita vergonha de ser quem eu sou e passei e passo uma vida inteira tentando esconder isso. Eu lembro que na adolescência eu me perguntei quando eu iria me assumir e eu decidi comigo mesmo, nunca. Até esse ano eu tinha plena convicção de que eu nunca me assumiria e que eu seria aquele tiozão solteiro infeliz por não se aceitar. Tudo mudou esse ano, depois que eu comecei a ouvir vocês. Oh. Ai, meu Deus. Eu comecei a me aceitar e perceber que nada é mais importante do que a minha felicidade. Ontem, pela primeira vez na vida, eu contei para alguém, um amigo de infância, que sou gay. Sei que é só o começo, falta muito para eu conseguir me liberar e ser quem realmente sou. Eu só queria deixar registrado a importância do trabalho de vocês. Continuem fazendo o que vocês 4 vêm fazendo. Muito sucesso para vocês 4. Vocês merecem um mundo. Obrigado por me darem, pela primeira vez na vida, a possibilidade de ser feliz de verdade. Abraços, meu Deus do céu. Chorei! Chorei! Caralho. Chorei! Não. Nossa. Gente, que água é essa no meu olho? Puta que Só- pariu. Não, para. Nossa, escolheu esse gente. e-mail que eu vou Eu matar? não tava esperando isso às 8h45. José, você escolheu esse e-mail, você é um idiota, por quê? Poxa! Ah, eu queria falar o seu nome, mas eu não vou falar o seu Nossa. nome porque a gente não sabe se a gente pode, tá? Querida Poquezinha. Putz, esse trabalho a gente só faz com tanta... A gente só se empenha de verdade toda semana, até hoje, antes, sem o incentivo de uma empresa do tamanho do Spotify, porque a gente sabe que é necessário e porque a gente sabe que existem pessoas que precisam ouvir. Não só pessoas como você, que precisam de um acalanto, mas pessoas que precisam aprender sobre vivências como a sua, como a nossa e como de outras pessoas tão diversas no mundo, né? E, cara, isso é muito importante pra gente, né? E que bom que é importante pra você também, porque isso é um gás muito bom pra gente continuar. E espero que a sua vida seja boa e máximo tranquila, assim, o quanto ela puder ser, porque não é fácil ser LGBTQIAP+, no Brasil, a gente sabe, mas que ela seja o mais tranquilo possível dentro do que é o cenário atual. E muito obrigado mesmo pelo seu recadinho, pela sua lembrança e pelo seu carinho pelo nosso trabalho, porque faz tudo valer a pena, assim, faz realmente. Nossa, não demais. faz, gente, não faz, assim. Nossa. Sim. Assim, eu até queria falar uma coisa, assim. Eu cresci durante boa parte da minha vida até agora sem representação e representatividade para as coisas que eu queria, assim. Eu ainda sinto que dentro de uma dificuldade muito grande, uma lentidão muito grande, eu tô tendo hoje em dia representações que, de alguma forma, tratam daquilo que eu gostaria de ver ou ouvir de alguma forma. Eu acho que o POC, ele não tem a pretensão, né, nunca teve, pelo menos da nossa visão, de ocupar esse papel dentro da vida das pessoas, né? A gente nunca imaginou que, de alguma forma, a gente leria cada vez mais frequente coisas lindas como esse e-mail, mas de alguma forma isso tem acontecido porque, né, a gente está conectando com vocês de diversas formas. E essa é uma das melhores respostas que se dá para se ter sobre o que a gente faz, porque mostra que, né, a gente fazendo com coração, fazendo com vontade, fazendo o que a gente acredita, isso reflete bem na vida dos outros, sabe? Isso reflete de uma forma muito positiva. E para mim é muito bom, assim, sabe? Me indagaram uma vez, assim, sabe? Do trabalho que eu tô fazendo com o POC, como isso
teria sido se eu tivesse, né, se eu fosse mais novo e tivesse ouvindo POC, sabe? Minha mãe acho que falou isso pra mim. E eu realmente fico pensando muito nisso, assim, sabe? Cada vez mais eu gosto de trazer algumas pautas e discutir algumas coisas e tal. E os meninos também, porque a gente pensa tudo isso em conjunto, justamente por conta disso, sabe? São coisas que a gente gostaria de ter ouvido, coisas que a gente gostaria de ter, sei lá, alguém pra virar e falar assim, ó, que tal pensar por isso, entendeu? Então, pra gente é muito bom que você tenha escolhido um caminho que você se coloque em primeiro lugar, sabe? Como o Fih falou, é uma dificuldade muito grande ser LGBTQIAP+, no Brasil, né? Mas, de toda e qualquer forma, a gente tem, sabe, tem se estruturado, tem crescido, tem se fortalecido e tem ampliado cada vez mais, né, o nosso universo, de modo que, né, as coisas estão ficando um pouco mais legais pra gente. Então, assim, segura na nossa mão, né, figurativamente falando, porque em tempos de corona não é pra segurar em nada, mas segura na nossa mão e vem com a gente, sabe? É muito bom ler um negócio como esse, sabe? Definitivamente, às 8h49 de um domingo, eu não esperava ser tomado por uma coisa tão boa. E obrigado. Realmente, pra gente também é uma validação muito grande de qualidade do que a gente Dá faz. super um quentinho no coração, porque, principalmente falando por mim, eu já estive nessa posição. Já um dia imaginei que eu nunca ia me assumir, ou eu fiz milhões de planos de quando isso aconteceria, pelos motivos X, quando eu não morasse mais com meus pais, quando eu mudasse de cidade, quando eu começasse uma vida nova, só aí que eu ia poder ser eu mesmo. Enfim, eu acho que é muito gratificante saber que nós ajudamos de alguma forma nesse processo para você, que você teve o seu momento. E assim, todo mundo tem que ter o seu momento de sair do armário. Não saia do Literalmente o seu armário. momento POC. Exato, não saia do armário porque alguém tá te forçando a sair, porque alguém fala que você tem que sair. A gente nunca disse isso no POC. Você não tem que sair do armário, você tem que sair do armário quando você se sentir confortável. E que bom que a gente ajudou a você a se sentir confortável. Que bom mesmo. Nossa, sim. É um alívio no peito. Arrasou, gente. Eu não tenho muita coisa pra falar, não. Eu acabei de responder o e-mail dele aqui enquanto os meninos estavam dando a posição deles. Muito obrigado. Eu acho que dá um up muito grande pra gente sempre quando a gente recebe mensagens como essa. Nunca imaginei que receberia isso, porque, enfim, né? Eu me vejo com tantos defeitos às vezes, e vocês, os ouvintes, às vezes só veem as nossas qualidades, né? Então, isso ajuda a gente pra caramba. É muito doido. Muito obrigado mesmo, pessoal. Muito, muito obrigado por Arrasou. vocês estarem aí do outro lado ouvindo a gente todas as semanas. É isso. Vamos pra curiosidade Bora da pra semana. curiosidade. Bora. Curiosidade da semana. Você não pode ser POC sem saber que Sarah McBride se tornou a primeira senadora transexual dos Estados Unidos, vencendo no Senado Estadual de Delaware nas eleições de 3 de novembro de 2020. Agora, né? Delaware aconteceu agora essa eleição dos Estados Unidos, graças a Deus, que Biden ganhou. A Sarah tem 30 anos e, durante o governo de Barack Obama, trabalhou como assessora de imprensa do grupo LGBT da Campanha dos Direitos Humanos e foi estagiária na Casa Branca. Eu vou colocar um adendo aqui também, que aqui no Brasil a gente está um pouco avançado nesse sentido, que a gente já tem, desde a legislatura anterior, né, a eleição de 2018, a gente já tem alguns deputados estaduais e principalmente que são deputados e deputadas estaduais e deputados, né, que são trans, como a Érica Malunguinho e a própria Érica Hilton, né? Então a gente já está um pouco mais avançado nesse sentido por aqui, mas vamos que vamos. Estamos aqui na presença de alguém, o quê? Mais do que especial. Uma voz na podosfera que muita gente já conhece. Uma voz que, assim como o nome do podcast, é muita polêmica. Mas muita polêmica boa e muita informação. Então eu tenho o prazer de receber aqui, junto com os meninos, a Juva Lauer do Mamilos. Bem-vinda, Ju! Ei, pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito feliz de ter você aqui, uma dos ícones da podosfera, meu Deus do céu. Sim, que nossa. É uma honra. honra mesmo. Ju,
Eu sou mamileiro desde o número 1, tá? O Merigo... Aê! Uma vez o Merigo... Eu tava escutando o Braincast, aí o Merigo disse, agora temos o Mamilos da Ju. Eu disse, eu fui lá ouvir. Eu lembro da primeira vez que vocês disseram, porque Mamilos são polêmicos, por isso que é o nome do nosso podcast. E aí eu ia até falar, Mamilos ainda continuam polêmicos em 2020 pra você? Nossa, muito, né, gente? Demais, demais. Até porque Parece que a cada tudo dia tá mais. polêmico, né, gente, hoje em dia. Tudo tá polêmico. Não dá para falar nada. E até mesmo Hoje não só o Mamilos, a gente lançou uma tendência. Agora tudo é polêmico e todos são polêmicos. Sim. E até aproveitando pra gente começar o gancho desse papo, pra quem não sabe, eu acho que eu comentei isso em algum momento, mas a Ju foi uma das primeiras influências a criar o POC de Cultura. Ela que me levou pra um podcast, que foi da onde eu resolvi aceitar depois a ideia do FI, que eu falei, não, eu sei que se trata um podcast, então vamos fazer. E finalmente a gente tá aqui junto com a Ju. E, Ju, eu queria saber um pouquinho de você, assim, pra quem obviamente não conhece, que eu acho muito difícil, mas, né, vamos aos desavisados, para que você contasse um pouquinho da trajetória do Mamilos até aqui, tipo, o que rolou, assim, né, num resumão, já que tem bastante coisa, num resumão, como você definiria o Mamilos? Bom, então, o Mamilos foi um podcast que eu e a Cris criamos lá em 2014, um pouquinho depois das eleições, porque a gente via que todo mundo falava de assuntos complexos e diversos, como, sei lá, o marco do saneamento básico. Eu nunca pensei sobre saneamento básico, e as pessoas exatamente já tinham opinião formada. Estou falando de uma treta de agora, porque eu não estou lembrando de lá, mas é assim, qualquer coisa. Se a questão é reforma tributária, eu já sei a resposta. Se a questão é, sei lá, aborto, sei a resposta. Droga, sei a resposta. Sei a resposta para qualquer problema da humanidade. E eu falava, mas gente, como as pessoas têm resposta para tudo, eu não sei nada, né? E aí eu lia, por exemplo, na minha timeline, algumas pessoas dizendo uma opinião. Eu falava, sim, claro. Aí na sequência eu via outra opinião e falava, sim, claro. E uma coisa nunca tinha nenhum ponto de intersecção com a outra. Não era do tipo, eu percebo que você vê isso, 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 sim, faz sentido, mas, por outro lado, se tal coisa funcionar desse jeito, ou se a gente abordar dessa maneira, também pode ficar assim. Não, as coisas não tinham intersecção nenhuma. Eu falava, mas não é possível. Será que não dá para conversar de um outro jeito? Porque conversa desse jeito não faz sentido para mim. Eu não consigo Sim. entender. Será que a gente não consegue reunir pessoas inteligentes e bem intencionadas que pensem diferente? Não para que a gente chegue à verdade, não para que a gente chegue na melhor opinião de todas, mas para que eu possa entender, peraí, o Caco, um cara que eu trabalho com ele, sempre curti, a gente almoça e dá risada, ele me ajuda em todos os trampos, é uma puta boa companhia, eu acho ele super inteligente, respeito ele. Se ele pensa diferente de mim em relação ao aborto, em relação à privatização, em relação... Eu queria só entender o que te fez chegar nessa opinião? Porque se para mim é óbvio, se isso, então aquilo, se você tem as mesmas informações que eu, como é que você pode chegar num resultado tão diferente? E a ideia era mais sobre entender as pessoas e por que elas pensam como elas pensam, do que propriamente dar alguma resposta para qualquer coisa. Assim nasceu o Mamilos, a gente achou que a gente ia ser destruída na internet, porque conteúdo de mulher sempre passa por muito mais escrutínio do que conteúdo feito por homem, enfim, a gente já sabe todas as conversas. E isso não aconteceu, porque, na verdade, lá em 2014, embora se falasse muito de polarização, tinha muita gente interessada em diálogo, tinha muita gente cansada do jeito que as coisas eram dialogadas, conversadas, debatidas, e muita gente que não entendia, que estava perdido no meio. Então, existia interesse. Então, o que a gente mais escutou quando a gente lançou o Mamilos era, finalmente, eu encontrei minha tribo, eu encontrei as pessoas que pensam como eu encontrei o espaço em que eu posso simplesmente escutar e opinar e conversar com vocês e discordar de tudo. Então, era super comum nos primeiros anos do Mamilos, a gente recebe sempre muito e-mail, super elaborado das pessoas, olha, vamos lá, programa de 1h30, né, gente? Eu vou pegar 1h30 de argumento e vou destruir um por um. Então, vamos lá. Vocês falaram que tal coisa não é verdade por causa disso, disso, disso. Vocês falaram que tal coisa não concordo por causa disso, disso, disso. E as pessoas complementam a discussão e a discussão ficava mais rica e maior
Então a gente partia de não saber o ponto, estudava para fazer a pauta. Na hora que a gente achava entendido, na hora que sentava com os convidados, os especialistas, aí a gente via outros pontos que a gente não tinha pensado, e na hora que o programa ia para o ar e a gente recebia o retorno das pessoas, a gente aprendia de novo. Sim. Então sempre foi uma jornada de aprender um monte e de a gente crescer junto com a audiência, de a gente ir descobrindo as coisas junto com a audiência. E aí, isso, acho que o Mamilos representou, o crescimento do Mamilos representou o interesse que o público tinha naquele momento, né? De se ter temas complexos, e aí eu deixo a polêmica de lado, a questão não é ser polêmico, mas a questão são temas que fazem todos nós nos envolvermos, né? Então, se eu vou falar de aborto, importa para todo mundo, de droga, importa para todo mundo, então são temas que todo mundo quer ter uma opinião, todo mundo quer entender, e que não são simples de resolver. A gente vive falando no Mamilos que todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Então, nesse tempo de complexidade, em que é impossível a gente entender de tudo e de todos os assuntos, é muito sedutor buscar teorias, partidos, religiões, grupos, qualquer coisa que tenham respostas, todas as respostas. E aí tudo fica simples. É eu fazer adesão a essa igreja, a esse grupo, a esse partido, a essa teoria, a essa ideia, e aí o mundo inteiro cabe naquilo ali, tá tudo resolvido. E, ai, que alívio, gente! Tudo faz sentido, tá organizado e beleza, sanduíche de presunto. Eu acho que o Mamilos chegou para as pessoas que não estavam atrás disso, para as pessoas que gostam do complexo, para as pessoas que gostam do contraditório, para as pessoas que querem sempre olhar a falha dos seus argumentos, que querem sempre pensar: será que tem alguma coisa que eu não pensei? Será que tem alguma coisa que eu deixei para trás, que eu não estou percebendo, que eu não estou dando relevância, que eu não estou escutando? Para pessoas que querem ouvir pontos de vista fora da curva, então a gente já trouxe indígena, a gente traz muita mulher, traz muito negro, traz pessoas de idade, mais idade, que nunca são escutadas, traz pessoas com deficiência, traz gays, traz pessoas gordas para falar de gordofobia. Então, enfim, trazer perspectivas diferentes nossas. Eu acho que o Mamilos existe porque existem pessoas que se interessam por isso. Enquanto existir gente interessada por isso, vai ter o Mamilos. Ai, que maravilhoso você falar isso. Eu acho que, principalmente um ponto muito, muito bom dessa sua fala aqui inicial, Ju, foi falar que, tipo, as pessoas hoje têm opinião pra tudo e elas já sabem sobre tudo. Você falou que em 2014 era assim, mas eu acho que em 2020 ainda é assim. A gente vê isso acontecendo hoje, né? As pessoas não podem nunca, sei lá, quando elas tinham 10 anos, 12 anos, 13 anos, elas tinham acesso à internet e elas falaram uma besteira e a internet tem essa coisa de não esquecer as coisas, né? O direito ao esquecimento é uma coisa que não existe na internet hoje como a gente conhece ela. É até uma discussão, acho que vocês falaram sobre isso no Mamilos, né? E eu adorei esse programa, Sim. inclusive, por isso que eu tô falando sobre ele. Então, esse direito ao esquecimento não é nosso hoje em dia, como a gente conhece a internet hoje. E aí as pessoas, por causa de uma coisa que elas fizeram, falaram em 2002, e ela tinha 10 anos, ela tá sendo cancelada na internet. As pessoas estão dizendo que ela não pode aprender, que ela não pode ter uma nova perspectiva, ela não pode ter evoluído, sabe? Mas que Então, seja isso uma coisa tudo... que você falou hoje. Que seja uma coisa que você Sim. falou hoje. E daí? E daí? Porque a questão vamos lá. Você é a favor de pena de morte? Aqui. Não. Nós, entre nós quatro. Não sou. Não. Não Não. sou. Não. Não? Não. Nem para Não. estuprador. Não. Nem pro estuprador eu sou. Nem para assassino. Aí eu fico pensando. Não, amigo, é não, tá? Eu, é não. eu sou. Pena de Eu, morte é não. Não, não é pena de morte. Tá, Não importa se o cara matou, não importa, Nossa. tá? O tá. Estado não vai matar um indivíduo, não vai. Depois tem um Aham. sobre isso. Não é para fazer Uhum. isso. Agora, todo mundo não, pena de morte não pode, o Estado não pode. Agora, quem pensa diferente de mim, o que tem que acontecer com a pessoa? Deixar de existir. Não, amigo. Ela não vai deixar de existir. Então vamos botar numa cadeia onde ela nunca mais possa falar nada. Ela pensa diferente de mim.
Aí talvez, quem sabe, a metade da população, ou talvez mais, vai parar na cadeia. Se eu não posso trancafiar e silenciar e nem matar todo mundo que pensa diferente, a besteira que você pensar, que seja ela. Se eu não posso te matar ou te silenciar, te prender, o que será que eu posso fazer com você? E aí? Vai ter Conversar, que. né? Vou ter de conversar. Mas você vai conversar até com um cara que acha, uai, eu vou, porque se eu não conversar com ele, que eu posso fazer além disso? Eu acho que nem cabe, né? Qualquer medida corretiva nesse caso não cabe a gente, de alguma forma, a prestar esse tipo de papel, né? De ser julgador, de ser comissão julgadora. E eu entendo muito quando você fala isso de, né, de tomar essa posição do optar pela conversa e entender que a conversa é o melhor caminho. Eu acho que até o momento chave disso tudo que você falou, que foi até engraçado, foi da gente considerando as possibilidades do que você estava falando e você falando do não. Eu acho que isso reflete muito o lance do porquê que a internet está assim hoje em dia, né? Se a gente for fazer um parâmetro, quando vocês começaram lá em 2014, 2015, foi uma época muito semelhante à época da Jujut, quando ela apareceu falando do Não Tire o Batom Vermelho, que foi um lance Total. que viralizou e tomou uma comoção assim enorme. As pessoas até então, não quer dizer que tipo, a Jujut tenha inventado problematização ou que de fato isso tenha nascido desse contexto, mas as pessoas tinham uma postura de internet muito mais aberta até esse ano, né, até 2015, que depois de 2015 começou a ser uma patrulha muito ferrenha de tipo, não, isso não está certo. Só que ainda existia um âmbito de conversa. Eu acho que quando a gente vem para 2020, o que acontece é que o pessoal que estava disposto a conversar antes, hoje em dia está extremamente cansado, não tem um diálogo claro, não tem paciência e na hora de retornar as coisas para a internet, retorna as coisas para a internet na base do eu não sou obrigado a aguentar isso daqui, então tchau, sabe? Tipo, eu acho que assim, óbvio, você não é obrigado, mas eu acho que adquirir uma postura de alguém que entra, né, para fazer parte ali de uma cultura de cancelamento, por exemplo, nem sendo esse o assunto, mas entendendo que esse tipo de postura é uma postura que leva a isso, é muito fácil ver como as coisas estão do jeito que elas estão agora, sabe? Do tipo, não se tem mais espaço para diálogo de forma nenhuma. E eu acho que isso vem não só da influência de tudo isso, mas né, a segunda leva de um processo político que entrou no meio de uma mudança de comportamental, assim, né, de grande escala do brasileiro. Você fala de 2020, eu acho que tem um marco aí na eleição do Bolsonaro, que ela mostra, para um lado, que as pessoas estavam muito confusas, muito excluídas, no sentido de eu não entendo nada que está acontecendo, eu não entendo por que está tudo errado, tudo que era certo virou errado, eu não entendo o léxico, não entendo os conceitos, não entendo nada, eu fiquei para trás, eu fui abandonada, a galera correu e eu fiquei para trás, eu preciso que pare, eu preciso que volte para o ponto onde eu entendi, onde as coisas faziam sentido. Então, para chegarmos no ponto de aceitarmos uma aberração como ele na presidência, a gente e com outras opções, tinham muitas opções no primeiro turno, eu acho que Sim. a gente isso demonstra que as pessoas chegaram num ponto em que eu não quero mais escutar, eu só quero que volte. Então é um ponto de intolerância, é um ponto de violência de uma parcela da população muito grande. E a outra parcela, a partir do momento em que isso acontece, fala assim: agora é questão de vida ou morte. Agora eu não posso mais conversar, porque não é sobre Sim. conversa, não é sobre ideia. Agora a ideia é sobre vida. Então agora não tem mais diálogo. E aí, galera, na democracia, quando a gente chega num espaço em que não há mais diálogo posto na mesa, como a primeira premissa, não como na 10ª rodada, não, de partida, de largada, é insuportável para mim a ideia de sentar na mesma mesa, aí fodeu, Brasil, perdemos já de partida. E aí, assim, como está nessa energia, né, como está nessa forma de agir, nesse modus operandi,
infelizmente, isso não fica só da gente contra o outro campo. Aí vira autofagia, daí mesmo a gente dentro do nosso campo, porque é aquela velha história que daí quem tem melhor didática que eu consegue explicar melhor, que é a coisa mais velha do mundo. A gente começa a dividir no homem de mulher, porque fisicamente é diferente, aí a gente vai dividir por cor da pele, aí a gente vai dividir por quem é da minha tribo e quem não, daí dentro da tribo vai ser quem está na classe tal e quem não está na classe tal, e daí e você começa a criar, quando você começa a criar categorias de seres humanos, o você pode diminuir o grupo a que você pertence é infinito, é até o um, até ser só você. Você só consegue concordar com você mesmo. Tá todo mundo errado. Todo mundo é impossível de se conviver, todo mundo é impossível de se aceitar, todo mundo é mau caráter, todo mundo é burro, todo mundo é escroto, todo mundo. Eu vejo que a gente está nesse lugar da entropia, sabe? De primeiro Sim. não, que é bolsonarista não, agora não, homem não, que é machista. Ah, não, branco não, que é racista. Ah, não, não sei. E vai diminuindo, 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 até que eu só posso concordar comigo mesmo. Porque hoje ou ontem, eu estava vendo o post do Jersey Pó, um post super legal dele falando de homens negros juntos para existir, para, né, para isso, a agenda com nada, só a gente precisa existir, a gente tem que estar junto para a gente poder existir. Super bonito o texto dele, cara desancado por uma galera, e galera do movimento negro, porque não pode, que estava o netinho de Paula e ele bateu numa mulher e tal. Aí a mulher dele falando, cara, isso foi há 17 anos. Aí a galera tem que vir mesmo a mulher dele para passar pano, uma mulher negra. E você, mulher negra, tá batendo nessa. Sabe, tá tudo errado. Que isso? Não basta mais nada. O inimigo é todo mundo. Qualquer um que não pensar exatamente o que eu penso. Aí ferrou, sabe? Sim. Eu vou fazer um pouco aqui o advogado do diabo, e eu vou, na verdade, eu vou trazer um pouco um lado da história. Eu acho que eu concordo em tudo que foi dito aqui. Eu acho que esse lado que a gente. Esse, na verdade, é o universo o mundo que eu gostaria que a gente vivesse, mas eu acredito muito que a gente tem, por exemplo, eu falando como um homem branco, cis, sou um homem LGBT, sou um homem gay. Eu tenho as minhas cicatrizes, você como mulher tem as suas, o Caco e o Hilário como homens negros têm as deles, têm as feridas deles. E a gente acaba se ferindo ao longo da vida por diversos motivos com pessoas que acabam desrespeitando a nossa existência de alguma forma. E eu acho que o conhecimento, ele ajuda a gente a nos libertar de muito dessa raiva que a gente carrega ao longo dos anos e que, enfim, não deixa a gente aprender a dialogar. Eu, por muito tempo, fui uma pessoa muito explosiva e, enfim. Até hoje ainda me coloco muito nessa posição. Tem dia que eu sou assim, ó, você não tá aqui, você não sabe como que é. Às vezes eu me pego falando em grupos assim, por exemplo, tipo, ai, mas fulano é hétero, fulano não sei o quê, fulano não sei o quê, sabe? Tipo, às vezes eu me pego usando esse argumento, sim. E eu entendo esse lado de a gente precisa discutir, a gente não pode segregar, a gente precisa trazer o bolsominion, o cara que tá lá batendo no peito, gritando que quer pena de morte, que não acredita em identidade de gênero, que não acredita que uma mulher trans pode usar o banheiro feminino. A gente tem que conversar com essa pessoa. Mas eu não consigo também achar uma linha de equilíbrio para todas as pessoas que passam por essa trajetória. Por exemplo, eu consegui encontrar isso com os privilégios que a vida me deu, que foram muitos. Eu tenho N privilégios. Acredito que todos nós, por estarmos aqui hoje, conseguir falar isso na internet abertamente, sem nenhuma... Repressão, com toda a proteção que a gente tem, com os equipamentos, com a abertura, blá blá blá, tudo isso que a gente tem hoje, esses privilégios, e fora o conhecimento, tudo que permitiu a gente estar aqui hoje,
É muito mais simples, né? Só que eu não consigo me ver ver uma pessoa em uma situação muito mais frágil do que isso, fazendo o mesmo papel que eu. Eu, como comunicador hoje, como num podcast que a gente acabou de ter um episódio, por exemplo, com o Boulos, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem esse poder de falar assim, eu quero me posicionar politicamente, eu como cidadão paulistano que vou votar e eu não tenho medo da represália se vai ter bolsominion querendo me atacar, a pessoa que vai votar no Russomano vai vir aqui no meu Facebook ou no meu Instagram me mandar ameaça de morte, né? Tipo, a gente tem essa garra e essa casca grossa. Porque a gente já criou com a vida, de alguma forma. Mas eu fico pensando nesse outro lado, sabe? Então, Como... mas eu não tô pedindo que Não, ninguém eu sei. dialogue. Eu não acho Eu que é sei. isso. O que eu acho é que a gente não pode interditar o diálogo em si. Em si, aham. Em si, é só isso, entende? Então, por exemplo, se você sentou na mesa com o Bolsonaro, então quer dizer, eu sabia, então você é isso. Não, cara. Uhum. O exemplo que você deu, olha só, eu acho que uma mulher trans, ela tem que ter o direito de usar o feminino sem ser coagida. Eu acho que uma mulher trans tem que ter o direito de ser chamada pelo nome social dela sem ter que explicar por isso. Ótimo, concordo com você. Como é que a gente vai construir isso? Não adianta, meu bem, falar. Eu acho que ela tem esse direito. Não, amor. Abre a janela e olha o mundo que ele existe. Uhum. Reconhece o mundo que ele existe. Hoje, qual é o mundo que existe? Sim. Elas estão morrendo, elas não têm acesso a emprego, não têm acesso à dignidade, não tem. Não, esse é o mundo. Do não tem pro tudo tem, como que a gente vai fazer isso? Então a gente tem estratégias. Então tá bom, estratégia, vamos lá. Estrutural, a gente vai construir políticas. Boa! Como é que a gente constrói política? Então, a gente construir consensos. Não, Sim. política não precisa não, a gente consegue, primeiro a gente vai no jurídico, vamos no STF, porque a gente mostra na Constituição, porque daí eu não preciso fazer consenso, e aí eu garanto sobrevida, porra, boa pra caralho. Vamos no direito. Porra, só no direito vai dar ruim, hein? Porque se eu tiver direito e ninguém concordar que eu tenho direito, vai gerar muita violência. Sim. Vamos aqui na linha rápida do direito primeiro, mas depois a gente vai na política. E na política a gente vai ter que sentar e conversar. Legal, para sentar e conversar, como é que a gente vai fazer? Vamos na comunicação? Vamos na arte? Vamos! O que eu estou falando é só isso. Tem que ter estratégia. Da onde está e para onde quero chegar. Quais são os caminhos. E na estratégia, a gente não tem, escute bem, não tem que concordar. Você vai falar assim, sabe o que eu acho? Para o direito das mulheres, tirar minha blusa e sair de peito de fora, porque aí eu dou o choque na sociedade, que é o que precisa. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu tenho que sentar na escadaria da faculdade, com menstruação, e lavar a faculdade com a menstruação, porque daí a gente vai chamar o debate. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem que montar uma promotoria de defesa do direito da mulher para lutar contra a violência doméstica, porque é isso que tem que fazer. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem que fazer um podcast. Todas essas estratégias, elas são muito diferentes. Uhum. As pessoas que trabalham em cada um dos campos, elas não têm que concordar. Elas só precisam saber que elas trabalham para o mesmo propósito. Que elas colaboram para o mesmo propósito. Então, assim, eu nunca vou sair de fora na Marcha das Vadias, mas eu concordo que elas que ela contribuem precisa pro meu existir. direito. O que eu ia... só consigo muita coisa que eu tenho porque elas foram lá e levaram a conversa para esse caminho. É só isso, cara. Sim. Só isso. Respeitar outros jeitos de lutar, outros jeitos de construir. O só que eu ia isso. finalizar é que, assim, a gente tem dois lados muito inflamados que são tanto da esquerda, que, enfim, a gente generaliza, que a gente chama de esquerda, o que é progressista, o que luta pelo, sei lá, direito das pessoas trans usarem o banheiro feminino. E o da direita, que é o da galera que não quer, blá, blá, blá. Enfim, vamos colocar dessa forma. A gente tem esses dois lados muito extremos e muito inflamados que assim, eu sei que existem pessoas que, como nós quatro aqui, estão a fim de dialogar, estão a fim de conversar. Existem pessoas dos dois lados. Existem as pessoas lá da direita, existem as pessoas do centro, existem as pessoas da esquerda que querem dialogar. O problema é que tá tudo tão inflamado e o que as redes sociais deu o poder tão grande para essas pessoas que o que sobressalta, o que aparece para todo mundo
que tá todo mundo desgovernado no Twitter, no Instagram, nas lives, enfim, em tudo. E que aí não existe argumento, nunca existe concordância, nunca existe um ponto a ser discutido. Só existe o lacre, ou só existe o discurso de ódio num geral. Posso falar? Só existe a dor. Porque você começou dizendo assim, eu entendo que eu sou privilegiado e que por isso eu posso dialogar, mas eu também tenho que entender que está em outra posição e não consegue dialogar. E eu acho que isso que você falou é muito certo. Estratégias diferentes, tá? Eu não gosto. Eu acho que atrapalha a democracia. Galera que chega na voadora. No entanto, exatamente igual à Marcha das Vadias, eu reconheço a importância. É uma outra estratégia. Eu não vou pedir licença, eu não vou pedir por favor, eu não vou pedir obrigado, eu não vou conversar, eu não vou baixar o tom, eu não vou pensar, eu só vou gritar 24/7. O meu ativismo é dor e luta, o tempo inteiro. É dar pedrada, é fogo nos racistas, é machista tem que se fuder. E assim, esse é o meu ativismo. Não adianta eu dizer que está errado, não sei o quê, porque são estratégias diferentes. Eu tenho uma pergunta sobre isso, Ju. Tudo isso tem um custo e tudo isso tem uma construção. Importa de alguma maneira, isso constrói alguma antes coisa. de você perguntar, eu tenho uma pergunta fazer um comentário até... Eu só acho que a gente tem que ter cuidado, porque quando você fala assim, a gente tem o lado da direita e o lado da esquerda, os progressistas e os conservadores. Sim. Nada disso que você falou até agora. Nada disso sequer inclui os conservadores. Tudo isso que a gente está falando é só a gente entre a gente em guerras fratricidas, tá? Porque ninguém está saindo aqui para conversar com a tia no almoço, ninguém está saindo para conversar com o taxista, ninguém está saindo para conversar com o bolsonarista, nada disso, questão alguma. Tudo isso é a gente diminuindo o nosso campo. Então, se a gente tem 30% dos votos que não elege ninguém, a gente fica entre os 30% criando rachas que a gente construa menos ainda. Essa é a questão. O que está em debate aqui é isso. É quanto mais eu consigo dividir as pessoas, como eu estava falando, assim, então, eu sou feminista, antirracista, não sei o quê, e aí eu vou. Mas eu não concordo com eu concordo muito com o que a Ju fala em relação a feminismo, nisso, mas naquilo que ela falou em relação à raça, eu discordei. Então ela já não é do nosso time. Já queima nas fogueiras, ela, aliada, ela não é. E aí a gente vai um por um. O Caco, por exemplo, concordo muito com o que ele fala com relação ao LGBT, mas a questão de negritude, não concordei. O Caco fez isso e isso aqui no podcast com 2 brancos, convidou uma mina branca para falar. Então, assim, aliado nessa questão ele não é. Se for para falar sobre LGBT, até tudo bem, mas assim, aliado nessa questão ele não é. E aí não tem mais aliado nenhum, entendeu? Porque todo mundo é para jogar fora, para botar no lixo, é a letra escarlate e vai fazer o walk of shame. O que eu ia comentar é que eu não poderia ser hipócrita aqui e dizer que eu tô aberto ao diálogo, porque eu tava até falando hoje sobre isso no Twitter com uma amiga, e eu realmente, assim, eu desisti de fazer o diálogo com muita gente nesse último período, e não é desistir assim de tipo, de ser um completo idiota e eu não vou falar com você. Não é isso. Não é sobre isso. É simplesmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem extremo. Hoje eu tive que ir no banco, e aí eu tava lá no banco, na fila do banco, e aí eu escutei uma mulher, uma senhora, tava do lado, eu tive que ir no banco porque, enfim, eu não conheço ninguém com menos de 30, com menos de 40 anos que vai no banco, tem que ir no banco regularmente, né? Hoje a gente que usa muito o banco resolve tudo pela internet, etc e tal, então vai sempre ser alguém muito velho ou alguém como eu que tem que ir no banco porque é o gerente. Gente, eu peguei uma fila no banco esses dias, eu falei, tanto tempo que eu não pego uma fila no banco. O gerente disse que você tinha que ir lá e eu tive que ir lá. E pronto, eu tava lá e tinha uma senhora de mais idade assim, do meu lado, falando, e ela começou a falar da morte do Louro José. E aí ela falou, você viu? O Louro José morreu de corona. Bem feito pra Globo aprender. Aí eu olhei aquilo, eu achei aquilo tão absurdo. Se fosse em outra época, eu viraria pra ela assim, é o quê, minha senhora? E começaria a falar com ela, sendo que eu não tô nessa disposição de falar com uma pessoa dessa, que com certeza leu isso, sei lá, num WhatsApp da vida, e deixei ela lá. Eu só apenas escrevi no meu Twitter isso, que estava no banco hoje e o banco me fez ir até lá, e a mulher falou isso, é um absurdo, etc e tal. Só falei isso, eu não tenho condições de conversar com uma pessoa dessa, não tinha condições de conversar com uma pessoa dessa ali naquela hora, porque, enfim, ia gerar um debate.
E é aquilo que eu acho que o Fih estava querendo dizer é que assim, a gente às vezes está tão cansado de determinadas coisas que a gente não está aberto a querer a fazer concessões para coisas ou papos ou histórias que vão nos agredir mais ainda, né? E acho que quando Mas tudo você bem, aí você não é obrigado, porque você falou para ela: "Cala a boca e nunca mais abre sua boca". não, Não. não falei. Você falou para ela: "Quero que você morra e pare de existir". Não, Não, você deixou ela existindo e distribuindo as bobagens dela, sim. exercendo o livre-arbítrio dela e a liberdade de expressão dela, de falar qualquer bosta que ela achasse, Não, e você botou o seu fonezinho e ficou ouvindo seu fonezinho feliz. E não é isso. beleza, Eu acho que ok. tá sendo muito bom esse exercício aqui que você tá fazendo com a gente, porque até expõe pra gente que a gente precisa ser mais aberto mesmo, que até a pauta é sobre isso, né? Sobre ser peito aberto com as coisas, né? Peito aberto com estarmos de peito aberto para o diálogo, peito aberto para a construção do nosso conteúdo na internet, para escutar o próximo, e a gente também tem que ter eu acho que também tem que ter uma via dupla, né? Quando é que o próximo também tá querendo escutar a gente, né? Sobre determinados assuntos, sobre determinadas coisas. Mas, enfim, acho que esse é um ponto aqui que eu queria levantar. Então, mas aí, de novo, estratégias. E tá Aham. tudo bem, não tem que concordar comigo. Aham. Eu acho que o meu assunto é tão importante eu ser testemunha de Jeová e vou bater na porta de um por um e vou falar: você já ouviu a palavra da gay muito louca? Pode. Você quer fazer isso? Vai e faz. Eu acho que a minha palavra é a salvação do mundo. Eu preciso bater na porta de todo mundo e sair falando, não importa onde ela está, o que, que ela pensa, o que, que ela é, não importa. Eu tenho a verdade para falar, vou falar para todo mundo. Você quer? Vai, faz. Eles fazem isso, você pode fazer também. Você quer fazer assim, tá? Olha só, não adianta que o conhecimento não vem de fora para dentro, ele vem de dentro para fora. Então, se eu quero conversar com alguém, eu preciso entender quem é você? Por que, que o mundo faz sentido para você? Por que, que você pensa o que, que você pensa? Existe alguma maneira de eu te trazer para onde eu estou? Por exemplo, qual é a discussão do dia hoje? Hoje, na minha bolha, a discussão do dia é aquele caso bizarro do estupro doloso, Da Mari. né? Então, tudo bem. Culposo, né? culposo. Desculpa, é que ele deveria ser Culposo. né? Mas o Né? estupro Doloso, culposo, é. não é mesmo? É tão É um louco ato que. não falho, né? Então tá. É, É, É um ato sem intenção de estuprar. corretivo. Isso. corretivo, exato. Vamos lá. Por que existiu esse vídeo que a gente foi obrigado a ver hoje, que for para todo mundo, né? Por que existiu aquele advogado falando aquelas coisas? Por que o promotor colocou a hipótese do estupro culposo? Por que a gente teve um juiz que ouviu tudo isso e ficou quieto e ainda deu a sentença favorável? Porque hoje a gente discute estupro no Brasil, a gente ainda discute o estupro só é crime se a gente encontrar a vítima perfeita. Ou seja, se uma mulher atacada por um estranho num beco escuro, ela gritar muito e ela resistir a ponto de ficar toda machucada, isso configura um estupro. Essa é a vítima perfeita. Aí a gente consegue ter o estupro. Qualquer coisa fora disso, um lugar que não era ou não era esse lugar, uma pessoa não era desconhecida, uma mulher que não resistiu a ponto de se machucar muito na resistência, qualquer coisa aí se desconfigura do estupro. Tá? Então, essa é a questão. Hoje, ainda na sociedade brasileira, é essa a questão, aqui onde a gente está. Porque a gente parte disso, o Mamilos, que vai dialogar, vai falar assim, tá, se eu conversar com todo mundo que concorda comigo, o que, que eu ganho em explicar estupro para todo mundo que já concorda comigo? Nada. Então, o que, que eu quero quando eu sento na mesa? Eu quero conversar, trazer para mim pessoas que não concordam comigo, que não enxergam, que não entendem ainda. Não é que a pessoa acha que mulher merece ser estuprada, não é isso. Mas ela concorda que o estupro é odioso, é um crime horrendo. Por isso que a pena de estupro é tão grande no Brasil, porque a gente concorda, tá? Como brasileiro, se você perguntar para qualquer pessoa, uma mulher merece ser estuprada? 98% da população brasileira, em pesquisa, fala que não. Nenhuma mulher merece ser estuprada. Então, ninguém acha que é bom. Quero pegar essas pessoas, o brasileiro comum, que acha que a mulher não merece ser estuprada e que pega esse caso e acha que tudo bem, que ela não foi um estupro, porque afinal de contas ela estava bêbada, porque afinal de contas ela estava ficando com esses caras, porque afinal de contas ela se colocou nessa situação. Eu tenho que conversar com essas pessoas.
A pergunta que eu faço para encontrar onde elas estão é: de quem que é a culpa do estupro? Porque isso é o que a sociedade está discutindo hoje. É o que eu vou discutir no meu programa? Se a culpa é do estuprador? Não. Quando eu chamar para ela, quando eu for encontrar ela onde ela está, que é a discussão na sociedade brasileira de quem é a culpa. Essa não é a discussão que a gente deveria ter. Eu faço essa pergunta de onde ela está e trago ela para qual é a questão. Ó, amiga, tá vendo? A gente fala isso, mas a gente faz isso. Vamos entender quem é a vítima, quem é o agressor, o que a gente acha que é, onde a gente acha que é. E aí eu vou construindo um caminho da onde ela está para onde eu quero que ela chegue. Eu tenho didática nisso, eu tenho afeto nisso, eu respeito ela. Eu não trato ela como: se você pensa isso, então você é um estuprador. Se você pensa, então você passa pano para estuprador. Não, eu entendo ela de onde ela está e vou levando para onde eu estou. Isso é a minha estratégia. Cada um vai ter a sua. Eu só acho que a gente deveria, então você acha que todo mundo tem que ter essa didática, Juliana? A menina que foi estuprada agora vai ter essa didática para ficar falando com a vozinha no banco, quando está esperando no banco. A vozinha olha na TV o caso do estupro e fala: também estava fazendo o que na balada? Você quer que a menina que está do lado dela tenha essa didática que você teve? Não, não quero. Não quero. Eu acho que cada um dá conta do que dá conta. Agora, a gente tem que enxergar onde são os nossos criados. A menina que está explicando, pegando pela mão a vozinha explicando, ela não é sua inimiga. A menina que está puta, chegando na voadora, não é sua inimiga. A menina que está fazendo petição e ficando na frente do Congresso para que a gente mude a lei, não é sua inimiga. Todo mundo está construindo de alguma maneira. A única coisa que eu queria, e quando eu falo que a gente tem que ter diálogo, é que a gente conseguisse enxergar que existem diferentes estratégias, que existem diferentes momentos da caminhada, passos da caminhada que você pode estar, e que a gente não precisa querer eliminar as pessoas. A vozinha do banco, ela é uma pessoa que não entendeu a parte ainda. Seria legal se ela entendesse. É só isso, eu só não quero que ela deixe de existir. Agora, hoje, eu não estou com saco de conversar com ela, então eu ponho o meu fonezinho e a gente vai coexistir. O jeito que eu consigo coexistir com essa velhinha é eu não escutando as bobagens que ela fala. E pronto, esse é o jeito que dá. Tudo bem. Perfeito. Eu acho que é muito importante esse ponto que você está trazendo. Eu concordo com ele em várias visões. Eu vejo, por exemplo, dentro do movimento negro, quando são expostas opiniões do tipo colorismo. Porque, assim, a gente tá falando. Se a gente for colocar em ipsis literis sobre o que acontece com a questão do racismo, a gente ainda está discutindo quem pode ou quem não pode, quem é preto, quem não é, sendo que existe uma dívida enorme sistêmica da qual a gente não está conseguindo adereçar que ela existe. Ou seja, se a gente entre os pretos fica discutindo quem é preto ou quem não é, e quem pode ou quem não pode mais falar frente a isso, a gente não tá indo de encontrar um sistema que tá virando e falando: olha, não interessa, todos vocês vão morrer do mesmo jeito, entendeu? Então, assim, eu comecei a perceber isso muito dentro dessas questões raciais. Por quê? Porque eu percebi que é o tipo de questão que não valia a pena pautar. Era mais uma perda de tempo no sentido de encher o saco, porque não se chega a uma resposta nenhuma, que é o mesmo processo que vai acontecer daqui a, 15 dias no feriado da Consciência Negra, quando chegar, e forem pautar as mesmas coisas. Não se sai dessa pauta se a gente não entende que essa pauta, ela é um dos caminhos possíveis, assim. E eu acho que, assim, óbvio, né, fazendo uma intersecção de todos os pontos possíveis da conversa, eu acho que o Fih fala sobre o processo de cansaço, ele é muito importante, por exemplo, para que a gente não ultrapasse o nosso limite. Eu acho que isso também é um ponto de importância dentro da militância, porque eu vejo que muita gente cruza um caminho para a militância que já está além do limite, mas não entende que não tem a necessidade de estar executando esse papel, né? Eu acho que isso é muito... Tanto que surgiu, né, o Descansa Militante, entre outras expressões aí, justamente para esse tipo de coisa. Eu acho que o problema disso, que não é bem um problema, mas é a longo prazo, estendendo, né, essa timeline de um acesso mais direto à informação, quando se há necessidade e vontade disso, é que isso, a longo prazo, eu sinto que a gente tem que contar com a boa vontade e a paciência das pessoas para poder, de alguma forma, tornar isso viável, né? Porque hoje em dia está basicamente impossível. Mas eu acho que, assim, existe um lado positivo da gente começar
a mudar a estrutura do que tá acontecendo, sabe? Porque eu vejo que muitas dessas conversas que a gente teve entrevadas desde 2018, elas foram todas pautadas nisso, entendeu? Do tipo, eu não quero saber, eu quero que você morra. Eu acho que lá, sim, a gente tinha uma questão de vida ou morte, né? Existia essa questão da sangria desatada porque a gente não tinha uma relação com o futuro para saber o que ia acontecer. Só que eu acho que hoje em dia, por exemplo, a gente se ater aos mesmos discursos do tipo, eu não tô afim de conversar com você porque você representa isso, eu acho que sim, é redutivo muito a situação que a gente tá, mas é meio do tipo, tá, eu entendo, sabe? Seu peito não tá tão aberto a esse ponto pra chegar e falar, ó, beleza, você errou lá atrás, vamos não errar agora de novo, entendeu? Eu acho que. Não é nem de, mas não é nem de errar, eu acho, Caquinho, acho que é um pouco de é esse cansaço que a gente está, inclusive com a complexidade. As pessoas são complexas, Caco, entende? Elas são mesmo, elas são muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, o mesmo podcast que traz não sei quantas pessoas negras para participar, então coloca como representante do SUS uma mulher negra, 40 anos do SUS fudida. Quando vai falar de educação, uma mulher negra que foi professora e que ficou na escola e diretora durante 40 anos e que traz isso e traz aquilo, não sei o que, não sei, que fez um programa de consciência negra incrível, que fez isso, que fez aquilo. Quando chegou e trouxe uma mulher negra para falar de finanças, não fez um programa bom e essa mulher não foi ouvida. E, poxa, foi ruim. Foi bem ruim. A gente viu que Sim. foi ruim. Tira do ar o programa. Então. Ai, não tenho paciência para. Gente racista, eu já vi naquele episódio, só acabou. Só tipo, cara, são 300 programas. Olha o que a gente já fez. A gente já fez isso, 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 isso. Você simplesmente desconsidera. É tipo, ó, gente, agora não, vocês estão perdendo tempo ouvindo essas minas? Não dá mais. Vocês vão ver o quê? O Spartacus? Vocês vão ver o quê? A Juju? Vocês vão ver. E aí é isso, é cada vez menos gente que tem a credencial, que pode falar, que pode. Porque todo mundo, em algum momento, em alguma hora, não cumpriu o padrão de excelência. E o padrão de excelência pode ser porque você de fato errou, como eu estou falando com a Nath Finanças, a gente errou, ou pode ser porque a gente tem uma estratégia diferente, como foi o último caso aí do que a galera achou, um absurdo que o Mamilos fez, a gente colocou estupro, culpa de quem? Obviamente eu não estava perguntando se a culpa era do estuprador ou não, mas eu estava falando com as pessoas com a discussão que existe no Brasil. E dentro do programa a gente estava com a nossa estratégia. Não interessa. Se você não pensa como eu penso, eu não quero saber o que o Roger Cipó pensou. Ele botou um netinho de Paula numa foto, quero que ele morra. Tudo que ele fez até agora está cancelado. Agora não dá para te defender, não vou passar pano para você. Para quê? Por que tem que ser assim? Olha a importância do que o cara faz, gente, pelo amor de Deus. E aí eu não acho, então quer dizer que agora a gente tem vaca sagrada na internet? Não pode criticar? Pode, mas precisa ser desse jeito? Ai, Ju, mas então agora todo mundo tem que ter tato e finesse, sendo, que eu acho que é o que o Fih quis dizer, pô, e quem tá com dor? Uma mulher que já sofreu violência, vê um cara que foi um agressor em algum momento, ela não vai ter tato, não vai ter, porque ela vai dói. Tipo, como assim? Tanta gente legal para você exaltar, vai exaltar um cara que já foi agressor de mulher? Então, veja, olha como é complexo. Entendo. Eu acho só que a gente precisava, e é isso que a gente tenta fazer no Mamilos, e eu acho que como internet a gente tinha como redes, a gente tinha que fazer essa faxina de casa também, esse feng shui aí, dar uma circulada no ar, Maricondo. sabe, maricondo, fazer sabe, tipo, vamos lá, cara, o ambiente não pode ser tóxico porque a gente aprende muito aqui, porque a gente troca muito aqui, porque a gente constrói muito aqui. Se for horrível, se todo mundo ficar com medo de falar, todo mundo fica com medo de criar, se todo mundo, aí não vai dar. Então, assim, quando o cara vem e traz uma foto com um monte de gente, tem comentário bonitinho, sabe? De menina falou assim, cara, desculpa, mas foto assim eu não consigo. Eu olho isso e para mim não consigo. Pô, acho que é um feedback válido. O cara olha esse feedback e pensa, poxa, será que eu devia ter feito? Mas eu acho que para ela não funcionou, mas para um monte de gente funcionou e eu sigo na minha estratégia. Eu entendo super que você não gosta da minha estratégia, mas eu vou seguir na minha. Mas é viável, podemos continuar trocando. Se você não gostou dessa foto, você vai gostar da próxima, beleza? Sabe?
uma coisa construtiva. Não é obrigado a gostar. Pode não gostar. Você pode falar de colorismo, sim. A gente aprende pra caralho com essas discussões. É só você não encerrar o debate naquilo. É só você colocar, olha, eu acho isso aqui, mas eu entendi, para você é isso aí, e a gente segue. A gente vai discordar nisso aqui, a gente vai concordar em várias outras coisas. É isso, sabe? Que a gente não encerre o debate, eu não tenho que concordar, mas eu tenho que só permitir que a gente continue participando da mesma conversa. É só isso. Eu acho que uma grande virtude que, que vocês têm, eu acho, no Mamilos é também essa coisa de reconhecer o erro e dizer aprendemos com esse erro, porque o que mais tem a gente na internet, o que quer que seja aí dos seres humanos, nós mesmos, seres humanos todos, né? Que a gente não consegue, às vezes, reconhecer o erro ou nunca reconhecer os erros e dizer também que não vai aprender com isso. Eu acho que isso é importantíssimo. E eu acho que a grande lição que eu tiro daqui desse papo que a gente está tendo é que a gente não pode nunca interditar o debate, né? Porque, na verdade, as pessoas estão interditando o debate o tempo inteiro. Nos momentos mais, assim, você tá lá de boa e a pessoa tá interditando o debate, sendo se ela seja, como é que eu posso dizer, irônica, porque ela vai dizer, então você é essa bichona, sabe aquele meme da Anitta lá, sabe, fazendo aquela careta, ou então é você interditando o debate dizendo que a pessoa é desqualificada para aquilo, ou a pessoa é desqualificada porque um dia no recreio da 6ª série ela sentou com um bolsominion no recreio e tomou um suco, dividiu um suco. Então aí você tá interditando o debate naquilo, e a gente não pode interditar o debate nunca. E outra coisa, vocês já foram de igreja? Não. Já fui já fui da renovação carismática. Já fui da renovação eu estudei 15 E eu da anos no colégio Adventista. católico Olha com uma tia avó aí. freira. Então, assim, tava ali, mas Então, eu não era no meio. se você era da Adventista, você vai entender bem o que eu vou falar. Tem uma coisa de igreja. Gatilhos, aqueles. Mega. O que me fez sair de igreja, da igreja adventista especificamente, foi compreender que a regra era perversa. Que não era exceção. Que a regra tornava as pessoas perversas. Vou dar um exemplo bem claro. Só pode transar depois do casamento. Quando as pessoas casavam com 13 anos na Bíblia, super ok, né? Eu espero mesmo que as pessoas só transem depois dos 13 anos. Sim. Quando a gente começa a casar com 30, é impossível isso. Essa regra fica impossível. Então, o que a gente cria? Uma regra impossível cria um monte de hipócrita. De gente que diz uma coisa e vai fazer outra. Cria um monte de gente que vive contra as suas próprias regras, as regras que a pessoa mesma para ela. Então, ela mente para ela mesma. E aí, isso é um jeito de poder, de construir poder, né? Porque as pessoas estão sempre penitentes, as pessoas estão sempre culpadas e tal. E aí a gente cria aquela coisa nojenta de um ficar apontando o dedo para o outro. E aquele ritual do shame, de levanta, e aí a gente conta o pecado, e aí a pessoa é expulsa da igreja, faz uma votação, levanta para expulsar essa pessoa. E todo mundo que está votando sabe que também tem o mesmo pecado. Então é uma grande mentira coletiva, um horror. A sensação que eu tenho ultimamente da gente, do nosso campo, de novo, esquece bolsonarista, esquece conservador, eles nem estão participando da conversa, eles estão rindo da gente. É a gente entre a gente. A gente virou uma seita desse tipo, em que a regra ela é tão perfeita, ela é tão minuciosa no que você não pode pensar, sabe, que você tem imaculada, que pensamento. Né? É quase uma pureza. Imaculada. Mas é quase não, amigo, mas é o ritual da pureza, mamá, que todo mundo sabe que ninguém é isso, ninguém chega nisso. Você não pode falar errado, olhar errado, pensar errado e de qualquer jeito a gente chegou, finalmente a gente chegou na síntese disso, no mais depurado disso do cristão, que é você nasceu em pecado. Nem que você não faça tá todo nada, mundo só você esperando... é errada e ponto. Porque você tem tá todo mundo só esperando original. o próximo a ser... e daí só quer... Tá todo mundo só esperando o próximo a ser apedrejado na internet, né? Basicamente é isso. A gente só espera da próxima semana quem vai ser o próximo.
o próximo A internet tem a sua própria Geni, toda porta-voz. O próximo. Exato. O próximo porta-voz. Isso, a próxima Geni, a próxima porta-voz dos direitos, seja sei lá, dos direitos da população LGBT, ou da população dos direitos feministas, ou da população das pessoas pretas, que vai ser apedrejada, enquanto, sei lá, o outro lado, as pessoas conservadoras estão sei lá, se organizando e continuando na paz e continuando unidas e crescendo e só mostrando seu poder, né? Só mostrando sua união e lá ganhando força, ganhando poder, construindo e só mostrando que a gente ainda precisa muito mais se reorganizar e aprender a melhorar o olhar para um com o outro. Isso é um papo que a gente tem no POC de Cultura há muito tempo, que a gente não sabe se olhar principalmente como comunidade LGBTQIA+, mesmo, principalmente os gays, os homens gays, eles não sabem se unir, a gente aprende a se odiar gays odiarem gays desde pequeno, e aí a gente cresce nessa muito cultura parecida com o feminismo, nessa quando cultura as mulheres se odeiam as mulheres, o homem gay tá na mesma vertente. Exato, nessa cultura do shade, nessa cultura de o viadinho é afeminado, eu não ando com ele. Então a gente aprende muito, a gente se desuniu muito, e aí a gente acha ao mesmo tempo que é melhor do que as mulheres lésbicas, e a gente não é igual as pessoas trans, e bissexuais não existem, então a gente se isola, e aí a gente se desune, e aí a gente que detém o maior privilégio da comunidade LGBTQIA+, porque, enfim, somos homens, e nisso vai criando os segmentos, as segregações, a gente vai se diluindo em pequenos grupinhos, e nisso a gente só perde, a gente fala isso há muito tempo no POC. E enquanto isso a gente poderia estar construindo diálogos, estar construindo pontes, unindo pessoas, enfim, levantando tanta coisa maravilhosa, e aí a gente fica sempre numas discussões, assim, tipo, muito bizarras e pequenas, sabe? Coisas assim, umas discussões tão bobas. Mas às vezes não são bizarras e pequenas. Vocês viram os sete de Chicago? Não. A gente não viu o set de Chicago. A gente não viu o que ele mostra? Diferença muito grande mesmo de estratégia, né? Quando eu tenho diferença de estratégia, é natural que eu pense que você está me prejudicando. Porque a gente está no mesmo barco, eu queria estar remando para cá, você está remando para cá. Então, você está me atrasando, né? É natural. E quanto mais uma causa importa para mim, mais apaixonada eu vou ser sobre aquilo, certo? E tá tudo bem, gente. Faz parte, é humano isso, entende? Então, eu acho que é desse jeito, e se você não tá remando para cá, você tá me atrapalhando. Se você não tá somando, você tá diminuindo. Eu entendo, mas é isso, tem que ter um olhar mais expandido, e nesse set de Chicago tem isso, no final eles vão olhar e falar, porra, é isso, eu vou reconhecer o seu jeito, eu vou reconhecer o que você traz para a causa. Eu não preciso concordar, é só isso. Vamos entender que a gente vai ter abordagens diferentes, vivências diferentes, estratégias diferentes também. A gente fala tanto de diversidade, né, gente? O que é diversidade se a gente não respeita o outro? Sim. O que é diversidade se o outro não pode pensar? Exato. Se o outro não pode... E é isso. O outro não pode pensar diferente, o outro não pode existir diferente. Que diversidade é essa, então? Eu tenho uma pergunta sobre... eu acho que é mais pra gente pensar junto aqui. Qual é a hora de encerrar um diálogo com uma pessoa que não tá disposta a dialogar, assim? Quando você não tá mais. Quando você não tá mais Qual é a hora? disposto. Qual o momento? Hora. Pode ser no primeiro minuto. Se você não estiver disposto, não tem diálogo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não tem que dialogar. Não é obrigado a nada. Não é, meu pai, justamente por ser meu pai, eu não consigo. Porque ele abrir a boca, eu já fico enlouquecido. Tudo bem, tá tudo bem. Deixa para mim conversar com seu pai, porque vai me afetar. Deixa para mim. Conversa com meu pai. Pode ser? Então, assim, meu chefe, ele tem poder sobre a minha vida. Então, eu não posso dialogar com ele. Porque ele é um babaca e ele interfere muito na minha vida. Eu não quero dialogar com ele. Tá tudo bem. Eu só quero que você queira que alguém dialogue com ele.
Porque você não pode eliminar ele, você não pode prender ele. Então ele vai ter que mudar de ideia, né? É só isso. Para ele mudar de ideia, ele vai ter que viver diferente, ele vai ter que sentir diferente, experienciar diferente, ele vai ter que pensar diferente. Tem que ter um caminho aí. Eu vou tentar com Montessori, você vai tentar com Piaget, o outro vai começar a tentar com Paulo Freire, cada um vai tentar com as suas estratégias, talvez algum dê, talvez nenhum dê. Deixa as pessoas tentarem com estratégias diferentes. E você fica na sua. O que eu queria, meu jeito de contribuir para a causa é pintar barquinho. Vai aí, amigo, você não tem que dialogar com ninguém, pinta seus barquinhos. Meu jeito de contribuir com a causa é vai aí, borda aí. Não tem que todo mundo dialogar, isso é uma falácia. Todo mundo tem que permitir o diálogo. Só isso, você não tem que dialogar, você tem que permitir o diálogo, permitir a existência do diferente. Saber que o seu chefe não é porque ele é um homofóbico, machista e racista, que ele é uma pessoa além de qualquer salvação. Se não acreditar, gente, que o humano pode mudar, que o humano pode crescer, que o humano pode se transformar, aí para quê, galera? Eu vejo muito isso Nossa, como... você tá vendo que eu abandonei o adventismo, mas não abandonei Jesus dentro de mim? eu vejo muito isso. Humano, galera, e aí? Eu abandonei Jesus. Eu abandonei o Adventismo e Jesus. Não, vejo- obviamente, né, gente? Eu tô falando de Jesus, não abandonei o humanismo, a crença no ser humano, é isso. Eu vejo muito como um ponto, assim, de que a comunicação antes, ela era uma maneira da gente estender pontes, ainda que bem porcas, né, das mais mal feitas possíveis, mas eu vejo que hoje a gente está usando muita comunicação como arma e deixando as coisas para um segundo plano, sabe? Eu acho que à medida que a nossa palavra se torna um ataque letal, né, que não tem espaço para resistir por volta desse ataque, a gente de alguma forma tá queimando esse cartucho, né? A gente tá queimando essa possibilidade. E eu acho que justamente da gente queimar essa possibilidade que é o triste da coisa, sabe? Porque de alguma forma parece que a gente não evolui, a gente fica preso num passado. Boa. Ju, começando aqui, uma pergunta assim, bem a queima-roupa. Se você tivesse um trio na parada hoje, quem subiria nele? Trio? Um trio na parada LGBT. Quem faria parte do seu trio? Tem que ser de música? Uma pessoa. Quem você quiser. Não, Não. pode ser qualquer pessoa. Quem você convidaria, assim? Quem não poderia faltar no seu trio? Acho que Pablo, né? Pablo? Com certeza. Pablo. Acho que Arrasou. Pablo. Pablo Vittar. Pode ser Pablo e Glória? Pode. E pode fazer um samba completamente diferente e colocar Lineker, que eu amo muito. Nossa, Claro. já seria o melhor carro da parada. Disparado. Já teria mais gente LGBT nos trios da parada do que na parada normalmente. Ai, arrasado. Fica aqui a crítica. E agora a pergunta. Quem você não levaria para a parada de jeito nenhum? Quem não subiria no seu trio da parada? De jeito nenhum. Essa é polêmica. Quem não subiria? Pode fazer uma coisa meio Raul Gil, assim, o preconceito, sabe? O trânsito de São Paulo. Isso é uma coisa, né? Então falando nisso, Dória. Dória não subiria no meu Nem pra celebrar. trio, ela nunca. Ai, tudo. Detesto. Arrasou. Nossa, essa com certeza seria a minha resposta também. Tá, olha, Vai. a minha pergunta é: se você pudesse ser uma artista por um dia, quem você seria? Oprah. A Oprah? Chique. Uhum, Maravilhosa. sim. Maravilhosa. A Maria. Eu amo Oprah. Amo. Maravilhosa. E qual momento Maravilhosa. histórico da cultura pop que você gostaria de ter vivido? De falar, ó, tava lá. Assisti de pertinho. Putz, Qualquer um, olha, tipo... é tão bobo, né? Primeira coisa que quando você falou isso, eu nunca assisti um show do Queen. Eu queria muito, muito, muito ter assistido. Acho que foi a Queen. segunda opção com essa resposta do show do Queen. É a Putz, segunda assim, resposta que a acho gente seria tem do show do incrível Queen. ter ido no show do Queen. Que mais?
queria muito ter ido. Agora tô tentando lembrar de gente que eu xingava, assim, por já ter ido em show que eu queria muito ter ido e nunca fui. É que o Queen veio pro Brasil, né? Eu não tinha idade ainda para ir em show, mas eu conhecia gente que já tinha ido no show deles. Eu falava, eu queria muito ter ido. Mas você acha que tem muito show Eu que eu fui queria no ter show. ido e não fui? Nossa, Eu fui A no Amy show do Winehouse, Crush. por exemplo, nunca fui. Queria muito ter ido num show dela. talvez Ai, não também dela aqui no perdi o Brasil, show né, da tadinho, Amy. mas um outro. Tá, e um crush famoso. Qual o seu crush famoso? Se quiser falar mais de um também. Crush famoso, gente. Vamos lembrar? Eu acho que eu vou dar uma de Felipe Cruz e falar o Idris Elba. É bom e não compromete, a gente Idris entende. Elba. Elba, eu acho que é unanimidade, né? Não tem como não ser um Não, crush, não tem pelo como. amor de Deus. Mas eu gosto daquele cara que fez o último rock também. Ele O fez Michael o B. Jordan. Pantera. Michael B. Jordan, também gosto. Ah, Ah, sim. Liane Haas. Procurem o Tiny Desk Concert dela, é maravilhoso. Liane Havas. Acho que é assim que fala. É assim mesmo, o nome dela é assim mesmo. Eu não assisti ela ainda, mas eu tô ligado quem é. Ela é muito boa. Putz, é Pelo que falam, ela é muito incrível. boa. É incrível, uma puta voz incrível. E Ju, qual vilã de novela te representa? Se você tivesse que escolher, vai, um top 3 pra não ser tão difícil, uma só. Quais seria seu top 3 de vilãs de novela? Faz tanto tempo que eu não vejo novela que eu tô bem desmemoriada aí, vai. Eu só consigo lembrar das vilãs que viraram meme, então por isso elas estão super vivas na memória. A Nazaré, que empurrava as pessoas da escada, né? Que era Um debochada pra clássico. caramba. Gosto. Aí, eu amo que eu moro agora numa casa, uma casa e agora tem escada e eu posso muito me Por representar isso que o José agora. não tá aqui, Ai. gente. Mentira, mentira. Ai, não lembro mais de vilãs. Que Que horror. outras vilãs que tinham de novela? Nem lembro mais. Renata Sorra tá aí. Eu acho que é o que a gente lembra. Acho Porque que se pode ser você só for uma também, mesmo, né? pode Mas ser a identificando muita NASA. gente as optando vilãs, aí a gente vai por se ser o identificando ícone. É a mais, mas é um NASA. problema de memória mesmo, de lembrar das vilãs que É, marcaram, não. sabe? A gente não lembra e ela, como tá viva em meme. Ai, Renata Sorra convidadíssima a vir no POC, hein? Estamos aí, tá? Tem aquela de Nossa, celebridade, a Laura né? Cachorrona. É isso aí, vamos lá. A gente. Só quem. Imagina o sonho. Só quem sonha. Como é a música? Só quem sonha consegue alcançar. Quem É isso acredita aí, sempre vamos lá. alcança. A última pergunta. Qual música não pode faltar na sua playlist? É, essa música da Liane Havas, que é. Como é que é? Peraí, deixa eu pegar aqui no Spotify. Falo tudo errado o nome de música, tá? Acontece, eu também falo. E olha que eu Bem trabalho com música. tosquinho. Péssimo. What You Don't Do. Muito que bem. E essa música vai estar na sua playlist, que a gente vai pedir pra você enviar pra gente. Que a gente vai pedir pra você montar uma playlist com 15 músicas. Que vai estar disponível no perfil do POC no Spotify. E que a gente vai tentar colocar no ar logo mais POCzinhas e POCzonas. Que inclusive agora eu percebi POCzinhas e POCzonas, mamileiros e mamileiras. Tem aí um quê de inspiração. As POCzinhas e POCzonas. A gente acabou levando Querendo um pouco ou não, mais a gente sério acabou se lá, inspirando. Marvel expandindo o universo, criamos inclusive POCverso, mas saiu daí. E o POCze... A gente tem os Normativa. POCzeiras também, que é pra cota POCs meio héteros. Tops. Isso, as POCs tops, isso mesmo. Mas aí a gente vai ter essa playlist que logo mais estará no ar. Não sabemos quando, porque aqui as fanfics que a gente cria são muitas. A gente não sabe quando vai colocar no ar. Festival Promessas, na verdade. Festival Promessas. Mas é isso. Ju, obrigado mais uma vez por participar do POC. Obrigado por esse diálogo, por estar aqui com a gente, por dialogar com a gente, por trazer o seu conhecimento para nosso pequeno podcast, para disponibilizar seu tempo.
E se você quiser deixar aqui o seu recado, suas redes, Obrigada, seus lindos. considerações Considerações finais. finais. Meditem muito, porque esse é o segredo de um bom podcast, de tudo que a gente De fala. nada, menina. Foi Um terço dá maravilhoso. pra ir pro lixo sem medo, sem dó, sem apego. E acho que de mensagem final é, gente, tá muito difícil, mas o segredo é difícil para todo mundo, tá difícil de jeitos diferentes. Mas tenho feito esse exercício de largar um pouco das conversas tóxicas e ir para outras formas de se aproximar da realidade, então a música, a dança, livros, filmes e tal, viajando para outras épocas, para outras perspectivas que não a minha, que não a nossa, e aí, conforme a gente vai se conectando de novo com a nossa humanidade, a gente vai vendo que as pessoas estão sofrendo, que está difícil, e que sofrem de jeitos diferentes, que lidam com o sofrimento de formas diferentes, não está fácil para ninguém. Então, assim, o único jeito que dá para a gente resistir na vida, para sobreviver e para construir qualquer coisa de valor e que fique, é juntos. Não tem outra saída, gente. É incômodo. Estar junto com os outros e viver com os outros é incômodo. Você vai ter que aguentar coisas que não se vê. O outro sempre incomoda. O inferno são os outros. Mas faz parte da experiência humana, dessa aventura muito louca que a gente compartilha. Então, bora aprender isso. Bora ter mais paciência com os outros, bora ter mais tolerância, bora encontrar o prazer de estar juntos. É isso, a gente precisa disso. Porque senão a gente entra nessa cantilena que estão gritando nos nossos ouvidos, que é da não existência. Essa pulsão de morte que está nos governando, essa pulsão de morte que está puxando, dragando a história do mundo, que está lutando pela narrativa para ser vencedora, essa pulsão de morte não pode vencer. E a gente só consegue vencer a pulsão de morte com vida. A gente só consegue vencer essa pulsão de morte nos conectando uns com os outros. Vamos ser mais amorosos. Isso não é badaueira, não é zazaueira, não é abraçador de árvore. É a coisa mais milenar que existe. Para construir a coisa, a gente precisa uns dos outros. Bora. Vamos juntos. Amém! É isso aí, arrasou! Uau! Arrasou, é isso. É sobre Arrasou! Encerramos aqui. Fecha a porta. É É isso. isso aí, gente. Até semana que vem. Mentira, ainda tem podcast. Obrigado, gente. Ju. Continua já já. Caralho. Agradeço. É isso, gente. Obrigada, viu, meninos? Valeu. Um beijão. Beijão. Tchau, tchau. E agora a gente vai voltar para o nosso quadro maravilhoso de Cospe ou Engole, falando as notícias que a gente ouviu essa semana. Quem começa? Vamos lá. Eita. Eu posso começar. Essa semana foi Punk, que foi, né? hein? Foi punk essa semana. Foi Punk, meu Deus do céu. Foi punk. Eu vou ficar no tema eleições americanas, tanto no Cospe quanto no Engole. O Cospe, eu vou dar um... Eu disse na semana passada que eu não ia mais dar Cospe pro Bolsonaro, né? Não vou cumprir, gente. É isso. Não vou cumprir, não vou Doce conseguir ilusão. cumprir. Não vou conseguir cumprir, é isso. Doce ilusão da gay paudalhense, né? Doce ilusão. Da Xuxa, A Xuxa de Paudalho. A Xuxa- falhou. A Xuxa de Paudalho falou. Mas tô aqui pra dizer que o Bolsonaro é só o Bolsonaro, o Sheik árabe e o Kim Jong-un, lá que é o ditador da Coreia do Norte, não parabenizaram Biden ainda sobre a eleição dos Estados Unidos. Estamos muito bem, né? Pra quem tinha medo que a gente ia virar a Venezuela, o Maduro já deu parabéns ontem mesmo, tá? Então, pra quem tava com medo que ia se tornar a Venezuela, tamo bem, hein? Tamo maravilhosamente bem. Jesus na cruz. E o nosso engole o meu engole é a vitória de Biden Harris, que não é. Gente, americano é americano. A gente tem que tá, a gente super tá ligado nisso. Eu acho que não tem Sim. uma pessoa consciente nesse país que acha que vai começar uma chuva de arco-íris aqui, uns unicórnios vão passar, sabe? Não tem nada disso, é impossível. Ai, amigo, tem, viu? Talvez se fosse No o meu Bernie... feed teve. se fosse Ai, o mas Bernie, eu tô talvez falando de gente seria. consciente, não gente, sei lá, aleatória, né? Pelo amor de Deus. Mas tem gente que se vende
vejo como consciente que tava assim, ai, Biden, uma nova era se começa, Ah, blá, claro. blá, blá. Ai, tá Claro. bom, aham. Acabou a É a- extrema-direita. Amanhã não tem mais nenhum. Hoje já não tem nenhum não, é skinhead aquela na figurinha, rua. assim, Você tá assim. é aquela figurinha. Trump, vamos matar todos. Biden, vamos matar todes. Que horror. Mas aí foi ótima essa vitória, porque, né, é preferível ter uma pessoa que faz algum diálogo do que uma pessoa que não faz nenhum diálogo, né? No poder, ou comandando o país que comanda o mundo. E é isso. Então, o Laranjão se fudendo, eu amei. E o Bolsonaro tá pelo bico do corvo, né? Tá pelo bico do corvo. Falta 2 anos, viu, querido? Pra gente se livrar de você também. Ou menos. Tô aí na torcida. Vamos nessa. Gente, eu tava esperando o Hilário falar exatamente o que tava escrito, porque tá escrito aqui no roteiro. Biden, Harris eleitos, o Laranjão se fudeu. Ei, Bolsonaro, você tá pelo bico do corvo. Está escrito exatamente assim. Eu tava esperando que ia ser isso, tá? Se não tivesse, eu ia cobrar. Que ele falasse exatamente isso. Vai lá, José. Cospe e engole da semana. Vamos lá. O meu cospe, não dá pra ignorar, é o apagão no Amapá. Que o Amapá, desde o dia 3 de novembro, tá sem energia em praticamente todo o estado. 13 dos 16 estados, 14 ou 13 dos 16, das 16 14. cidades do estado estão sem energia. E sem energia significa sem água encanada, sem comida, sem transporte, sem gasolina, enfim, o básico para se viver numa sociedade moderna, não é mesmo? E demorou 3 dias para o governo se movimentar para fazer alguma coisa. Então essas pessoas ficaram literalmente sem luz do que fazer. Amigo, já tava 48 horas que tava sem luz, o povo gritando na internet, o Bolsonaro tava tweetando sobre formatura de policial militar em Santa Catarina, sabe? Exatamente. Nada contra policiais militares. Sei que tem ouvintes que são policiais militares, inclusive, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Um total descaso do governo em relação a isso. E aí só depois de 3 dias é que foi lá o ministro de Energia, e aí agora parece que vai voltar 100% daqui a 10 dias ainda. Eles estão tentando retornar a energia em partes, fazendo rodízio nas cidades. Enfim, eu só queria deixar aqui o meu total repúdio a esse descaso do governo em relação ao Amapá. E tudo isso no meio de uma pandemia. Tudo isso no meio de uma pandemia e levando os olhos 100% para as eleições norte-americanas e esquecendo o que está acontecendo no Brasil, né? E o meu engole é um engole meio egocêntrico do Pocket Cultura, porque eu queria agradecer, na real, a repercussão que teve o episódio com o Boulos, porque a gente estava, na real, com medo de fazer esse episódio, porque a gente, sei lá, ficamos pensando, ele vai ser muito político e tal, mas eu fico muito feliz que as pessoas tenham engajado no episódio. Muita gente compartilhou mesmo, muita gente veio elogiar o episódio, e assim, é super importante esse episódio existir, principalmente no momento que nós estamos vivendo. São Paulo precisa de uma pessoa progressista. Na verdade, todas as cidades do Brasil precisam de pessoas progressistas. O Brasil precisa de uma pessoa progressista na liderança, não é mesmo? Então, todo o esforço que a gente conseguir para angariar votos para esse tipo de candidato, para essas pessoas que têm ideias progressistas e que governam para quem realmente precisa, a gente vai fazer. Então, muito obrigado por você que compartilhou, por você que elogiou o episódio. Fico muito feliz. Ai, sim, foi muito bonito ver, né? E falando nisso, esse episódio está saindo na quarta-feira, lembrando, dando o último suspiro de lembrança para você ir votar, você que está aí na sua casa, ouvindo quarta, quinta, sexta ou sábado, ou até mesmo domingo de manhãzinha, assim, e decidiu que não vai sair para votar por causa da pandemia ou por algum outro motivo, porque você está desacreditado da política, gente, é importante. Vai procurar um candidato que se encontra com seus ideais, com o que você acredita, com o que você espera para o futuro
das pessoas que você ama e do que você acredita mesmo como ser humano. Opa, peraí, gente. Aqui meu despertador do meu remédio. Do que você acredita como ser humano. E, por favor, procurem candidatos progressistas, saiam para votar. É importante, não negligenciem isso agora. Vocês viram como foi apertado nos Estados Unidos, vocês estão vendo a situação no Amapá, vocês viram o que aconteceu em 2018. Não vamos deixar isso ficar afrouxado. Não deixem para depois, é importante, as eleições municipais são importantes também. Todas as eleições são importantes, tá? Agora, o meu COSP vai, falando nisso, para o sistema de votação dos Estados Unidos, que se dizem uma democracia, né? Que falam tanto de como a democracia dos Estados Unidos, eles falam, nossa, nós somos invejados. O próprio Biden falou que a democracia nos Estados Unidos é invejada pelo mundo inteiro. Uhum. Gente, pelo amor de Deus, quem inveja um monte de gente contando papel por 3 dias, uns canos estourando, molhando papel, as pessoas perdendo voto, uma bagunça dos infernos, e ainda um sistema eleitoral que não tem voto direto ainda, mesmo se o voto popular não for, mesmo não tendo os votos, o voto da população, a maioria de votos da população, quem inveja isso? Então, assim, a gente tem uma urna eletrônica, a gente tem justiça eleitoral, quem vai invejar? Vocês contando papel, vocês, né, como se eu estivesse falando com americanos, mas a gente não... Essa é pra Essa é pra vocês, vocês. norte-americanos. Who's going to envy you, guys? É isso aí, gente. Vocês estão erradíssimos. Vocês todas as 4 pessoas que moram nos Estados Unidos que não ouvem. Mentira, tem mais gente, mas é isso aí. Não, não, mas assim, realmente, quando a gente fala de democracia americana, ainda é muito bizarro o jeito que as coisas acontecem por lá, e é muito bizarro que o nosso próprio presidente flerte com o modo que as coisas aconteçam por lá, né? O voto de papel, enfim. É muito... Se isso acontecesse aqui no Brasil, se o voto por colégio eleitoral acontecesse aqui no Brasil, a gente ia estar um pouquinho Na merda, assim, porque Há muito imagina os tempo. delegados de São Paulo e do Sul aqui, como iam ser, já é assim meio bad, mas se não fosse por votação popular, eleição direta, talvez, né, porque sempre quem carrega o Brasil nas costas é o Nordeste e o Norte do país, então, se não fosse por eles, a gente já tá realmente fudido. Então, um shout-out aí pra nossa democracia, pro nosso SUS, pras conquistas do Brasil, nossa urna eleitoral, para nossa justiça eleitoral. E o meu engole vai para Pablo Vittar, que venceu o EMA. O EMA, o EMA. de melhor, o EMA, de melhor artista brasileiro. Mas eu acho que a minha mãe lê como EMA. A minha mãe lê no negócio do Pablo Vittar ganhou o EMA. A minha mãe vai ler isso, né, manhinha? Manda aí um áudio, a senhora não vai ler isso. Por isso que eu li assim. É isso aí. O Caco deu risada de mim, mas eu li assim. Primeiro para uma tradução para as pessoas que não querem americanizar o vocabulário. É que foi muito natural. Pablo O EMA. O O EMA chega, queda aos Estados Unidos. Mas achei muito legal que a Pablo venceu mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, a Pablo Vittar dominando o mundo. E espero que venham mais prêmios para nossa querida Pablo Vittar. E espero que um dia a gente consiga falar com Pablo Vittar, né? A gente fez piada, mas é o Europe Music Awards, tá? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, que foi apresentado pelo Little Mix. Que ano passado, Pablo performou lá, fez a performance ao vivo de Flash, 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 Pose. Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo meu engole, porque foi maravilhoso.
Isso é um oferecimento de PocVerso, ou seja, se você não está lá, você não viu isso acontecendo. Mandaram um post maravilhoso, que é a fantasia da Lizzo de Halloween. E aí fizeram um comparativo com uma foto minha montada de drag. Ai, eu vi, Maravilhosa. meu Deus do céu, amigo, tá muito igual. E que tá realmente muito parecido. Até minha mãe veio falar que tava parecido. Ficou muito boa, assim, a montagem. Não teve como não falar que ficou boa, porque tava perfeita. Mas olha, vocês do PocVerso estão de parabéns. Sempre servindo entretenimento de qualidade pra gente. Eu ri muito quando eu vi isso. Mas o meu cospe é, não obviamente para o PocVerso, mas para algo que mexe com o tema em geral. O meu cospe é para redes sociais. Eu não sei se os meninos vão partilhar do que tá acontecendo, mas eu vou ser bem sincero sobre isso, porque pra mim tem sido muito complicado ultimamente. Visto todos esses testes de racismo dentro das redes sociais, do quanto as redes sociais entregam conteúdo de pessoas negras e do como isso interfere na maneira como as pessoas recebem os conteúdos e tudo mais, trabalhar com rede social e mexer com rede social pra mim tem sido uma coisa muito difícil. Embora eu tenha lançado agora, né, um projeto pro YouTube e tudo mais que não tem muito a ver com a toxicidade de rede social, Instagram e Twitter pra mim tem sido as redes mais difíceis de lidar e infelizmente são as redes que eu mais estou presente. É muita coisa tóxica, é muito assunto repetido, é muita coisa, sabe, rotacionando em cima de um mesmo eixo, que no fim das contas acaba não sendo tão legal, sabe? Eu gosto muito de me alienar e me informar ao mesmo tempo, que é algo que o Twitter proporciona, mas o Twitter tem sido uma rede cada vez mais bizarra quando a gente para pra avaliar mesmo a fundo o que tá rolando. Tem muita coisa bizarra rolando, muita coisa bizarra sendo propagada, sendo dita, muita falta de informação, muita repetição e tal. E o Instagram é aquela coisa, né? É um algoritmo que acaba barrando todo mundo e que acaba influenciando na maneira como todo mundo lida com as coisas. No fim, a gente tá sempre fazendo mais e mais e mais e mais e mais. E não tá tendo um retorno sobre isso, né? Tipo, a plataforma não garante um retorno fixo, além de números e números que não levam necessariamente a gente a lugar algum. Então, assim, sei lá, eu ando meio de saco cheio de lidar com rede social. Tem me dado muita ansiedade lidar com rede social. Eu percebo que eu passo muito tempo parado, às vezes de bobeira, rolando o feed de alguma delas, assim. E eu tenho me educado pra tentar, toda vez que eu tô fazendo isso, nortear pra uma outra coisa. Então, assim, sei lá. O meu cospe da semana vai pra redes sociais que na pandemia só mostraram o quanto isso é extremamente nocivo pra nossa cabeça mesmo. E eu não tô fazendo apologia àquela porra daquele documentário da Netflix, né, de oi, agora somos bilionários de 27 anos e estamos com consciência pesada e culpa branca e queremos fazer um documentário fofo pra vocês, falando que tudo isso vai acabar com a vida de vocês. Pelo Não amor é de por Deus, aí. amigo, assina Mas, embaixo aí, eu viu, particular- tudo que você falou. Pelo amor de Deus, estamos todos. Sim. Todo mundo Mas eu tá acho na que tá mesma, muito tá no ruim, mesmo cara. barco. Eu, se eu Sim. pudesse, eu não trabalharia mais com isso. Não tem como. Não tem como. Eu acho que é só se eu mudar de profissão. Mas enfim, né? Isso não vai acontecer, então é isso. Às vezes até entrar mesmo, tipo, às vezes você só quer, sei lá, passar um tempinho, sabe? Não dá, não dá. Foi até um papo, não é o exposed aqui, tá? Mas foi até um papo que eu tive com o José antes, que o José teve um período dele de encontrar problema com rede social, e foi um papo que a gente teve meio em breve sobre como ele tava se sentindo e tal, e eu fiquei muito nessa, do, tipo, será que eu faria a mesma coisa? E eu sinto que muitas vezes me dá uma vontade, assim, sabe? De ser mais low profile, de não me engajar tanto, porque eu sinto que minha cabeça tá ficando consumida. Aí é Será meio que vem o foda, Just assim. Family aí sobre isso? Ah, eu acho super. Ah, eu Pô, adoraria. é um bom adoraria. tema, né? Vamos Temos falar, aí vamos um fazer tema, isso. um tema então. forte. Vamos fazer, porque acho que o que não falta é assunto pra isso. Tocando Mother Loneliness do Lao Sim. de fundo. Não, vai ser um episódio menos depressivo, tá, gente? A gente promete. Agora vamos pro local de fala de Caco. Local de fala de Caquito. Olha, eu não quis prometer, mas veio. Veio horrores. Arrasou! Veio Mentira. aí demais.
Olá, Pocverso. Eu disse pra vocês que eu não tinha a menor ideia do que eu ia falar sobre o meu local de fala e os meninos me deram uma ótima ideia. Na verdade, eu venho dando alguns teasers em redes sociais e falando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas na verdade eu acho que eu nunca falei diretamente sobre isso. Quer dizer, eu falei no podcast do Andy, eu esqueci o nome do podcast, Andy, não me bate. Mas eu falei no podcast dele um pouco sobre o que tá acontecendo nesse exato momento e eu vim trazer um pouquinho disso pra vocês. Para quem não sabe ou não tinha ouvido. Ah, eu esqueci de avisar, sou eu, Caco, gente. Pra quem não sabe do que eu tô falando, ou não tinha ouvido quando eu mencionei em algum momento dos episódios passados, eu tô desenvolvendo um projeto, uma forma de contar a minha história de uma maneira diferente. E esse projeto é um projeto musical. Ou seja, eu estou me arriscando a desenvolver um projeto do zero, entendendo todo o conceito, amarrando uma série de coisas. Só que o que tá sendo divertido e desafiador desse projeto ao mesmo tempo, né? Ele nasceu de uma vontade que eu já tinha, de muito tempo atrás. Eu tenho um caderno da época de. Na verdade, assim, né? Vamos lá, vamos desde o começo, vamos destrinchar isso desde o começo. É, eu, desde muito pequeno, sempre gostei muito disso, e por volta dos 8 anos e tudo mais, quando lançou Britney, Christina, Backstreet Boys, NSYNC e tal, eu me apaixonei por esse processo, né, de trabalho deles, do tipo composição, música pop e tal, o vídeo, como tudo isso era feito, né? Eu sou uma grande criança da MTV, então isso pra mim me enchia muito os olhos, muito, muito mesmo. Mas era aquela coisa, né? Ah, isso não é possível, isso não é viável, isso não tá dentro do meu mundo, é coisa de gente rica, tem contratos milionários por trás, e de fato tem tudo isso, a gente sabe. Ainda mais um fato de que, né, a sociedade não valida muito o trabalho de artistas e não tende a reconhecer e nem remunerar corretamente, tirando os que estão no foco, né? Então, pra mim sempre foi uma constante pautada no medo. Inclusive, o meu amor pelo filme Mudança de Hábito é justamente sobre isso. A frase que, inclusive, eu tenho tatuada junto com um mix da minha tia-avó falecida, que era freira, com a Whoopi Goldberg, a frase fala justamente sobre isso, né? Se você não conseguir passar um dia sem cantar, é porque você já deveria estar cantando. E isso pra mim foi uma coisa que sempre mexeu muito, 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 muito. E desde muito pequeno eu sempre ficava tocado com esse momento do filme, né? Toda a cantoria do filme, a forma como tudo isso era fantástico e não sei o que e tal. E depois de uns tempos pra cá eu comecei a pegar muito em cima dessa frase. E já fazia um tempo que eu queria dar uma vazão a isso, né? E na adolescência eu fiz um caderno com várias composições, assim. Tem pra lá dessas 90 composições que eu deixei pra que o Caio do futuro tocasse isso em algum momento, né? Crente de que de alguma forma eu ia ter achado um jeito pra lidar com isso. E aí eu joguei isso na responsabilidade do Caio do futuro e continuei vivendo a vida. E aí você, né, o sistema massacra a gente, você vai, faz faculdade, vive a vida, trabalha das 9 às 6, é xingado por chefe, é uma série de outras coisas, não sei o que, tal, a vida aconteceu e mais ou menos, sei lá, essa ideia nunca tinha morrido, mais ou menos aliás, pro meio do ano passado, eu acho, mais ou menos por volta disso, no meio do ano passado, quando meu canal tava fazendo 1 ano de existência, eu resolvi resgatar isso. Por quê? A história do meu canal só aconteceu porque eu sabia que eu queria fazer isso em algum momento da minha vida e que seria uma plataforma para impulsionar a outra. Eu fiquei muito tentado pela estratégia que o Troye Sivan fez quando ele resolveu fazer o lançamento do álbum dele. E pensei comigo mesmo, falei assim, pô, isso é algo que eu consigo fazer, né? Tendo noção de publicidade, sabendo como fazer minimamente as coisas, eu acho que eu consigo traçar uma estratégia parecida. E aí o canal aconteceu, muita coisa aconteceu, não sei o que e tal, e eu falei que eu tinha o desejo de reaver isso fazendo a música. Na época eu tava trabalhando com o Matheus, com quem eu desenvolvi o canal, e a gente chegou numa ideia de fazer a música. Eu comecei a fazer a música no começo desse ano, no dia 6 de janeiro, que eu marco como uma data especial pra mim, que foi literalmente, foi a minha promessa de ano novo. Eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa com isso. Isso vai sair do papel. E aí sentei, fiz a minha primeira música com ele, saí desse dia 6 com a base da minha música pronta e metade da letra feita. Eis que assim, eu tô literalmente num processo muito delicado, né? E como é que fala?
detalhado que eu tô fazendo aula de canto em paralelo, eu tô lendo sobre performance e todos esses pontos assim, pra poder entregar um trampo legal, um trampo que eu basicamente acredito e confio. E aí eu tô lendo sobre tudo isso, fazendo aula, tal, me entregando. A música começou a fluir cada vez mais. E era pra ser uma música só em um clipe que eu ia fazer como compromisso e eis que virou uma coisa um pouco maior. No caso, um EP. A ideia está sendo desenvolvida aos poucos, eu estou sentando e trabalhando todas elas com mais calma. Estou entendendo o que eu quero falar, porque eu entendi o meu som, eu entendi como eu quero me apresentar, eu entendi qual linguagem que eu quero ter, mas eu preciso também entender, né, no sentido do som, como isso também vai soar, como as coisas vão acontecer, e todo esse processo está sendo um processo de descoberta. Eu tenho entrado, né, em estúdio para fazer isso. Eu iniciei o processo de composição e criação das coisas aqui dentro de casa, então as ideias foram desenvolvidas muito do que eu estava pensando. Passado isso, eu levei para o estúdio. No estúdio, eu comecei a lapidar essas ideias. Essas ideias estão sendo lapidadas, está sendo desenvolvido um plano junto com a minha professora também de canto, que envolve alguns covers, ou seja, se você me acompanhou nas redes sociais, eu vou aparecer cantando mais um pouquinho daqui pra frente. Tudo isso é um processo de ganho de confiança, de tentar me entender enquanto alguém que produz, né, além dos conteúdos que eu produzo, também produz música, pensando tudo isso de uma maneira bem legal, assim. Eu ainda não vou dividir com vocês, obviamente, data de lançamento ou o que vai acontecer, porque eu tenho isso certo comigo, mas a gente não sabe se as coisas vão rolar certo, né? Não só em termos de vacina, mas em termos de condições para isso acontecer. Mas essa data, ela não tá tão distante assim, devo dizer. Eu pretendo lançar isso e quando eu lançar, eu adoraria o apoio de vocês também. Porque é uma coisa que eu tô literalmente me jogando, assim, sabe, do zero e entendendo como eu quero escrever essa narrativa. E é um projeto muito especial, tem sido muito do coração, assim. Minha mãe tem acompanhado muito de perto. Tem sido legal desenvolver isso, sabe? Pensar em cada detalhe, pensar em como eu quero amarrar, como eu quero que essa história seja contada, qual referência que eu quero trazer pra isso. E até mesmo me aprimorar enquanto pessoa, né? É entender que eu posso, saber que eu posso fazer uma coisa dessas e saber que eu posso caminhar por um caminho interessante, sabe? Do tipo, tornar pra mim possível o sonho que eu tinha de mais novo também é um processo muito, muito, muito legal, né? De alguma forma é um resgate da terapia que tá me possibilitando, né? Eu tô conseguindo trazer isso pra uma realidade e dividir isso na terapia, né? Como uma coisa legal. Tem sido um processo de muitas descobertas e até mesmo também eu sou uma pessoa muito autoconsciente. Então, assim, eu não vou me permitir passar vexame, nem vergonha ou coisa do gênero se eu não tiver, sabe, muito seguro do que eu tô fazendo. Eu geralmente não me permito. Então, assim, pra mim também, acreditar no processo e acreditar no projeto e me ver seguro disso e sabe, começar a me portar, sabe, de acordo com isso, também é um processo de crescimento, assim, né? Porque eu tô conduzindo uma coisa a outra. Eu tô muito contente de poder estar falando isso. Eu já tinha falado mais abertamente num outro episódio, no começo da quarentena, eu acho. Mas eu tô já, acho que talvez seja a segunda ou terceira vez que eu tô falando isso. Mas até para mim também é importante pra manifestar, sabe? Pra colocar isso dentro de um plano possível, sabe? De não sair dessa coisa do plano falado, ter uma coisa mais concreta acontecendo. E sei lá, eu tô muito, muito curioso pra saber o que vocês vão achar. Tô muito curioso pra saber como tudo vai ficar, sabe? Ainda tá num processo de criação, óbvio, né? Ainda tem bastante coisa pra ser desenvolvida. E a única coisa que eu posso e vou adiantar sobre que o projeto, eu acho que eu também já adiantei isso, mas foda-se, eu falo de novo, é que é um projeto sobre R&B. Ou seja, terei algumas referências muito específicas para tratar sobre o assunto, mas eu espero que vocês gostem. E é isso. Quando tiver novidades e quando tiver alguma coisa mais concreta, vocês vão saber. Pelas minhas redes também, né? @cacobapt, para quem não segue ainda. Mas também devo comunicar isso no POC em algum momento, os meninos estão cientes disso. Eles ouviram a demo, inclusive,
Eu tô com a demo já faz um tempinho, e quando a gente podia se reunir, eles ouviram a demo, então assim, eles sabem mais ou menos o que vai rolar por aí. Amigos mais próximos também já ouviram. E, sei lá, eu tô só muito ansioso pra poder dividir isso com vocês. Porque tem bastante coisa legal sendo produzida, sendo criada, desenvolvida. E aguardem por mais. É isso. Bom, e vamos agora de Super Pocket Agora vamos ativar, de é Super Pocket isso? ativar. Isso. Vamos de Super Pocket ativar. Estou com saudade da nossa dica das POCs. Estou animado para que semana que vem vamos ter um Just Family. Pra gente fazer a nossa dica das POCs, porque eu tô com saudade e tô com dicas acumuladas aqui. Acho que a gente vai ter que furar a regra de uma dica por pessoa, porque Tá tipo acumulando. é tipo aquele Blue Balls. Nossa, com Tá certeza. um Blue Top 5 Balls aqui. dicas pelo tanto de tempo que a gente tá afastado. Tá com aquele tesão acumulado, aquele negócio que tá guardado. Super Pocket ativar, que é a nossa dica, onde nós 4 aqui atestamos, assinamos embaixo dela. E a dessa semana é a campanha do Grupo Gay da Bahia para a 19ª Parada LGBTQIAP+, da Bahia. E que visa, claro, juntar dinheiro, juntar grana para fazer a parada lá na Bahia acontecer, né? José, você tem mais informações? Então, e o vídeo, na verdade, que eles lançaram para a campanha, é um vídeo muito bonito. Eu fiquei super tocado quando assisti. E eles fazem um paralelo da pandemia com ser uma pessoa LGBTQIAP+. Inclusive, eu vou falar um trechinho do vídeo que é muito emocionante, que é o seguinte: sabemos como é difícil evitar aglomerações, ter que usar máscara todos os dias para sobreviver, ser tratado como doente, como alguém que precisa de cura, viver com medo, pensar 2 vezes antes de sair de casa. Então, eu achei incrível, a campanha tá muito bonita, e se você tá ouvindo esse episódio antes do dia 22 de novembro de 2020, participe online da Parada LGBTQIAP+, da Bahia, e dê visualizações, e compartilhe, enfim, é isto. É isso, gente. Vamos ajudar aí nossa comunidade sempre de alguma forma, né? É sempre bom esse tipo. Ajuda compartilhando e dando visibilidade, né? Que era o que o Caco tava falando antes. É isso. Exato, e é sempre bom que esse tipo de iniciativa seja mais reverberada entre a nossa comunidade, que a gente tenha sempre a adesão de todo mundo, participando do jeito que pode, nem que seja só divulgando, porque de alguma forma isso vai chegar em quem pode ajudar, em quem tem alguma coisa pra fazer, em quem pode se desdobrar de uma maneira que a gente não possa. Então, assim, se você acha que você tá precisando de alguma forma, né, fazer algo mais pela sua comunidade, preste atenção nesse tipo de iniciativa. Fica de olho nisso, que tem bastante coisa legal pra apoiar e pra enaltecer, não é mesmo? Bom, vamos chegando aí no final do nosso episódio. Acabou! Acabou mais uma entrega, hein, gente? Ui! Realmente Ui! é mais uma entrega. Eu vou insistir, vai ter o nosso momento Wii agora nos episódios. Um dia a gente vai trocar o cospe por momento Ui! Sim. O mais cospe uma que todo entrega aí do mundo Pocket valida vai ser o Cultura. momento Wii. Mais uma entrega aí do Pocket Cultura, mais um episódio aí, ó, suado. Mas é isso, mais uma sensação aí. Episódio 103. 103, né? Tô doido não. 103. É isso. 103. Então aí, vamos partir pro próximo. Vocês, como sempre, muito obrigado, Poquezinhos e Poquezonas, Poquezeiras, Poquezemos, Poquezudas, Poqueverso no geral. Obrigado por ouvirem até aqui. E é isso, né, gente? É isso, até semana que vem. Vamos de finalização. semana que vem. E até semana que Beijo. vem, gente. E beijos. Tchau. Tchau, Beijos tchau. até semana que vem. Beijos! Beijos!